Olá, pessoal! Eu sou Juliana Pereda e vai começar agora mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. E hoje temos de volta o nosso querido Padre Carlos Eduardo Guimarães, sacerdote e exorcista da Diocese de Mogi, e que está voltando depois de um episódio muito bem sucedido já aqui neste canal. Bem-vindo de volta, Padre. Muito Sua obrigado. bênção, né? Deus abençoe todos que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite. De fato, foi uma conversa muito boa no outro podcast. Estamos aqui de novo para conversarmos. Eu peço desculpas que estou um pouco gripado, mas acho que vamos conseguir. Obrigado Vamos, pelo com convite. certeza, com certeza. Agora, antes da gente começar a falar da conversa de hoje, eu gostaria que você contasse pra gente como é que foi a repercussão do episódio 27. E você que não assistiu ainda, entra no canal, foi o episódio número 27. O padre falou sobre exorcismo, sobre a missão dele na África. Foram muitos aprendizados nessa conversa, né? Foi um momento, eu não imaginava que teria uma repercussão tão positiva, e eu recebi muitos feedbacks de pessoas que se encontraram comigo e disseram: Padre, assisti o seu vídeo, assisti o podcast, achei muito interessante, aprendi muito, então eu fiquei muito feliz com o retorno, foi muito bom. É muito bom, O retorno do padre, então, tem muito a ver com o pedido de algumas pessoas que queriam que ele voltasse para falar um pouquinho mais, que é o que a gente vai fazer hoje. Responder algumas perguntas que vão ficar no final. Eu coletei algumas perguntas. Só que antes da gente começar a falar, temos uma faixa preta aí escrito Padre Carlos na sua frente. Conta pra nós, o que significa essa faixa preta? Então, acho que eu falei um pouco por cima da outra vez, que eu praticava taekwondo. Depois de muitos anos, eu voltei a treinar taekwondo aqui em Mogi das Cruzes, com o mestre Ítalo, da família Maninho, e no último sábado eu recebi a faixa preta de taekwondo. Então tem aqui, colocaram com muito carinho até o meu nome, Padre Carlos. Então agora eu sou faixa preta de taekwondo, né? Com muito orgulho, com muita hein? alegria, vou colocar mais aqui assim, com muita alegria porque eu fiquei muitos anos, depois de uma lesão no joelho, fiquei muitos anos sem possibilidade de praticar o esporte, e voltei com o auxílio, com a ajuda, o incentivo do mestre Ítalo, do grão-mestre Maninho. Inclusive eu soube que eles vêm aqui logo, logo. Sim, aguardem que eles virão aqui. E aí, com a ajuda deles, com o incentivo e com o meu esforço, claro, conquistei a faixa preta de taekwondo. Então, fantástico. É uma alegria muito grande, uma conquista, né? Uma realização que traz tantos desdobramentos, né? Para nós refletirmos, para nós meditarmos. Porque a arte marcial e a vida cristã tem uma ligação muito forte, tem uma correlação muito grande. A questão da disciplina, a questão da humildade. Então, a faixa preta de taekwondo traz muitos significados também. A penitência, de uma certa forma, A penitência, a austeridade. Resiliência, exatamente. Então, a começar da cor. A faixa preta, ela é preta por um sentido muito específico, porque significa luto. Então, o atleta que chega à faixa preta é aquele atleta que morreu para si mesmo, para se colocar a serviço do próximo. E a minha batina é preta também por esse motivo. Então, tem uma ligação muito forte. Da batina? Conta da batina também, padre. A batina preta de um padre é tida como uma mortalha. Então, quer dizer que eu morri para o mundo e agora eu só vivo para Deus. Mas e essa parte branca que fica aparecendo? Essa parte branca, esse colarinho branco, significa o meu celibato. Tá. Então aqui significa o celibato, a pureza, exatamente. Somos todos voltados para Deus. E ela preta significa o luto. Estou morto para o mundo. É uma mortalha. É um pano muito simples. A batina é uma roupa muito simples. Alguns acham que é uma roupa de gala. Não, é uma roupa muito simples. Um pano por cima do corpo que significa essa morte para o mundo. E aí a analogia... E a faixa preta tem esse sentido também. Tanto que quando nós começamos uma arte marcial, começamos com a faixa branca. E a faixa branca tem a denominação de 10º Gubi. G-U-B, Gubi. E nós vamos rebaixando. Cada faixa que passamos, descemos um Gubi. 9º, 8º, 7º, 6º. Então, não é um caminho ascendente. É descendente. Até nós chegarmos no primeiro Dan.
primeiro dan é a faixa preta. Então nós nos rebaixamos. Uhum. Um faixa preta, ele é chamado a ser aquele que serve, aquele que ajuda. Tá. Ele já é um ajudante do mestre nas aulas, ele é aquele que é convidado a ter um olhar atento aos irmãos que precisam, os menos graduados. Se vê que alguém está com dificuldade, se prontifica, vai lá, ajuda. Né? Então a faixa preta tem esse significado do serviço, o que tem tudo a ver com a vida cristã. Tudo a ver. O rebaixamento, o Não despojar-se de si. Né, Não padre? só do sacerdote, Sim, mas de todos. sim. O despojar-se de si. Né? Um bom marido e uma boa esposa é aquele que se despoja de si em favor dos seus filhos, em favor da família, em favor da sociedade e da igreja em primeiro lugar. Então a faixa preta, para mim, tem esse significado muito forte, né? E além do mais, eu agora também posso dar aulas. Olha só, então, quem sabe um projeto com crianças, eu tenho muita vontade de pensar alguma coisa assim pra frente. Fantástico. Então, estou muito feliz com a faixa preta de taekwondo. Olha só, lições, né, das artes marciais que a gente transpõe para nossa vida e correlaciona com a vida cristã, que é uma vida de entrega, né, de despojar-se de si mesmo. E como é lindo quando a gente encontra o real significado do despojar-se de si mesmo, né? Sim, sim. Porque a vida ela tem mais sentido quando eu me coloco a serviço. Exato. Uma vida que não está a serviço é uma vida que não serve para ser vivida. Sim. Então, de fato, nós encontramos o grande sentido da vida no servir. Eu vejo hoje a falta de sentido para muitos jovens, para pessoas, para famílias, é quando se fecha no egoísmo e não se abre para a possibilidade de se colocar a serviço do próximo, em qualquer instância que for. A arte marcial ensina muito isso. Fantástico, parabéns. Muito obrigado. Pela sua faixa preta, que esses aprendizados frutifiquem, né? E que, se Deus quiser, consiga juntar, né, uma coisa com a outra, a arte marcial, com, de repente, uma ajuda, né, às pessoas mais carentes, evangelizar ao mesmo tempo. Evangelização, com certeza. É lindo. Muito bom. Ótimo. Vai ficar aqui, então. Fica aí, não. Agora essa faixa preta vai ficar com a gente o episódio todo com o Padre Carlos. Legal. Agora, para essa nossa segunda conversa, a gente acabou, né, em conversas, escolhendo 2 grandes temas, que eu acho que são temas que geram algumas dúvidas, né, das pessoas, e esclarecê-los de uma maneira didática pode, assim, ser muito benéfico para quem está nos assistindo. Então, esses 2 grandes temas são a missa, a Santa Missa, e a confissão. Isso. Então, a gente vai dividir essa nossa conversa nesses 2 grandes temas e no final que a gente vai trazer as perguntas, né? Então, vamos começar com a missa, com a Santa Missa. Ela bom, que para quem é cristão católico, como eu, tem essa sensação muito clara de que não importa onde você vá, você está amparado ali por uma liturgia, por uma sequência que é muito igual em todos os lugares. Isso traz uma sensação, um conforto para a nossa alma muito grande, né? Sim. Mas, assim, pode ser que tenham pessoas que não compreendam muito bem isso. Então, gostaria, padre, que o senhor esmiuçasse, né, as diferentes partes da missa e a importância de cada uma delas e o porquê que existe essa ordem, enfim. Perfeito, perfeito. Primeiro que a nossa alegria é a universalidade da fé. Então, assim, hoje nós estamos na segunda-feira da 3ª semana do tempo do Advento. Em qualquer lugar do mundo, essa é a liturgia que nós vamos celebrar. Sim. Em qualquer língua, do Papa a um padre que foi ordenado ontem vai celebrar a mesma missa. Então, essa universalidade da fé e unidade da fé é uma segurança muito grande para nós. É uma alegria muito grande. Eu vou viajar para outro país, a missa é a mesma. Exato. É a mesma. A mesma estrutura. Claro, tem diferentes liturgias, ritos orientais, mas a liturgia é a mesma. Então, isso para nós é um ponto de segurança. Sim. Uma única igreja, uma única fé, um só batismo. Então, primeira coisa é isso, é a beleza da missa. Eu tenho um testemunho que é muito bonito. Eu tenho uma prima, e ela é católica, muito católica, ia à missa todos os domingos com os filhos, e a filha dela passou no vestibular e foi estudar em Belo Horizonte. Tá. Então, foi a primeira vez que se separou da filha, ficou longe, aquela saudade toda. E a filha um dia disse para ela, falou, mãe, quando eu sinto muita saudade da senhora, eu vou numa missa. Porque eu sei que a senhora também está na missa, lá nós nos encontramos. Olha que fé, que coisa linda. Como é forte isso, É forte, né? isso, nós estamos em comunhão. Todos os católicos que estão na missa estão em comunhão.
porque estão em comunhão com o Senhor. Exato. Então, a Santa Missa, a universalidade da missa e a unidade da missa é um grande tesouro da igreja. Sim, primeira coisa. Sim. E aí, claro, depois nós temos as partes da missa que precisam ser entendidas. Né? As partes da missa precisam ser entendidas. A missa ela tem duas grandes divisões. Tá. Tem chamada liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Certo. Então, desde que você chega na missa, desde o nome do Pai até a oração dos fiéis, ali é a liturgia da palavra. Tá? Para quem está tentando se situar. Então, tem toda a primeira parte da missa. Quando nós chegamos na missa, fazemos o nome do Pai. Primeira coisa que se faz numa missa, pedir perdão pelos nossos pecados. O ato penitencial. Nós nos reconciliamos com Deus. Claro que ali naquele momento, os pecados veniais são apagados. Os pecados mortais precisam do sacramento da confissão. Esse momento do ato penitencial, ele vale como uma confissão ou não? Não, confissão sacramental não. Tá. Ali somente os pecados veniais. Os pecados mortais precisam do sacramento da confissão para serem redimidos. Certo. Depois vem, se for domingo ou dia de festa, o Glória, né? O hino do Glória é uma oração. Não é uma música qualquer, é uma oração. Se for cantada, tem que ser cantada a mesma oração que é rezada. Certo. Depois, a oração da coleta, e aí vem as leituras. Primeira leitura, salmo, se for domingo, segunda leitura, e o evangelho. Depois do evangelho, o padre faz a homilia. Se for domingo, depois da homilia, reza o creio, ou festa, ou solenidade. Em alguns momentos especiais existe aquele creio que é um creio mais longo, não é? Existem 2 creios, e ele é escolhido a gosto. Tá. Né? Então, no Brasil tem-se o costume de rezar o mais abreviado. Tá. E aí, em algumas solenidades, coloca o outro, mas não que tenha essa ligação. Pode ser rezado qualquer um dos dois. Tanto que, por exemplo, na África se rezava o outro credo, chamado credo niceno-constantinopolitano. Eu nem me atrevo a falar, eu tava só esperando o senhor falar. Credo niceno-constantinopolitano. Isso aí merece um GC aí na edição. Niceno-constantinopolitano, que foi o Concílio de Nicéia de Constantinopla que formulou esse resumo da fé. É um resumo da fé. É um resumo da fé. Os cristãos, quando eles eram perseguidos, e aí, por exemplo, eu chegava numa determinada comunidade e dizia para eles, eu sou cristão, para eles saberem que eu não era alguém infiltrado, que queria, né, prendê-los, eles diziam, então reze o credo. É como se fosse uma senha. Uma senha. Tá. Então você sabe o depósito da fé, e aí eu rezava o credo e dizia, não, ele é cristão de fato. Então, e pode ser usado. Tanto que na África rezava o mais comprido, o mais completo, vamos dizer. No Brasil, por costume, eu não sei o outro. Eu acabei até aprendendo lá de cor por causa disso, mas aqui no Brasil é costume rezar o símbolo apostólico, que é aquele um pouco menor, e aí, então, ficou de costume. Mas pode ser qualquer um dos dois. Tá. Não tem dificuldade, não tem diferença. Então, aí, você tem toda a liturgia da palavra nessa primeira parte. Nessa primeira parte. E as preces. Termina com as preces. Que é a oração dos fiéis. Que é a oração dos fiéis, os pedidos, a oração dos fiéis. Que pode ter ou não também, mas ali é o momento que termina. Então, a liturgia da palavra é a primeira metade da missa. Essa primeira metade da missa, ela nos prepara para a parte eucarística. E qual a importância da liturgia da palavra? A importância é muito grande, porque é ali onde nós escutamos a palavra de Deus, onde nós aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, quando alguém nos acusa que não conhecemos a palavra, que católico não lê a Bíblia. É um absurdo, porque ali, a cada 3 anos, nós ouvimos a Bíblia inteira. Sim. A cada 3 anos, ouvimos a Bíblia inteira. O né? ano Nas A, leituras, o ano B e o ano C. Exato. Então, e todo dia da semana também tem uma leitura, né, um salmo e um evangelho. Sim. E no domingo é uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, um salmo e o evangelho. E todas as outras partes da missa, todas elas são baseadas na palavra de Deus. Sim. Né? Claro, tiradas da palavra de Deus. Então a liturgia da palavra é muito importante. Foi um grande avanço do Concílio Vaticano II, inclusive, que aumentou a quantidade de leituras, aumentou a diversidade das leituras também. Era um pouco mais resumido, um pouco mais reduzido, era meio restrito. Algumas leituras, hoje, nós abrangemos a Bíblia inteira nesses 3 anos litúrgicos. Então isso foi algo bom, né? Muito positivo, dessa mudança. Muito positivo, sim, com certeza. Legal, então a gente tem toda essa liturgia da palavra, que é a parte 1 da missa, né? Isso, preparação para a liturgia eucarística. E aí, vamos lá, para a liturgia eucarística. Depois começa o ofertório. Do ofertório em diante é toda a parte eucarística, né? Que é a parte que o padre se volta para o altar. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Então eu vou dizer como deveria ser. Ah, mas na minha paróquia o padre não faz assim. Paciência. Como é que deveria ser? A primeira parte da missa o padre reza na cadeira, onde ele se senta, ele reza da cadeira e no ambão.
Então, a primeira parte, o ato penitencial, glória, é feito na cadeira. Lá onde ele se senta, né? O bispo tem a cátedra. Ali atrás do altar, ou do lado do altar. Tem igreja que é do lado, enfim. Sim. Onde o padre se senta. Essa posição não interfere, tá. mas é da cadeira. Né? Ali na Igreja do Socorro nós temos uma cadeira bonita, o padre põe uma coisa na frente dele, um suporte na frente para ficar o missal ali, e ele conduz a primeira parte ali da cadeira. Tá. Primeira parte. A segunda parte no ambão. As leituras, o evangelho e a homilia no ambão. E aí, a terceira parte, o padre vai para o altar. Tá. Então, a parte eucarística é quando o padre vai para o altar. Porque ali no altar é onde ele oferece o sacrifício. Para nós entendermos, a missa é o santo sacrifício de Jesus. Sim. Atualizado, ou como diria Dom Henrique Soares, presentificado no altar. Então, o padre vai para o altar oferecer o sacrifício. E quando eles falam que assim, que é o sacrifício não incruento? Não, é o sacrifício incruento. Incruento. Não cruento. Tá, ok. Porque na cruz, Jesus ofereceu um sacrifício cruento, ou seja, ele derramou sangue, visivelmente. No sacramento, esse sangue não é derramado visivelmente, ele é derramado misticamente. Certo, que é o mistério, né? Que é o mistério, exatamente. Então, na missa, o sacrifício se dá de forma incruenta, porque Jesus não sofre mais. Sim. Jesus está ressuscitado. É a memória do sacrifício. É o mérito do sacrifício. Tá. Mais do que a memória, é o mérito do sacrifício. É a mesma coisa que se eu estivesse lá aos pés da cruz, vendo Jesus morrer. Então, todos os méritos do sacrifício, todos os dons, os bens daquele sacrifício no altar acontecem. Mas de uma forma incruenta, de uma forma sacramental. Na cruz, o sangue de Jesus foi todo derramado do seu corpo. Quando o soldado abre o seu lado com a lança, sai sangue e água. A água simboliza que todo o sangue dele foi derramado. Na missa, como é que se dá? Na missa, o padre consagra o corpo e o sangue separadamente. Então, a separação do corpo e do sangue, ali se dá o sacrifício. Entendi. Ali se dá essa separação. E depois, na hora do Cordeiro de Deus, o padre pega uma parte da hóstia e põe dentro do sangue, que é a ressurreição. Sim. Então, misticamente, o sacrifício dele acontece. Então, é no altar que acontece. Tá. E aqui já tem umas coisas que eu, por exemplo, sou meio chato, bem chato, na verdade. Por exemplo, altar não é lugar de ficar colocando qualquer coisa. Sim. Não é lugar de colocar qualquer coisa. Como tá? Dá exemplo. Exemplo, folha de intenção de missa. Não é lugar de ficar colocando em cima do altar. Copo de água. O padre toma água durante a missa, mas tem padre que toma água, põe lá do canto do altar e deixa lá em cima lá o copo de água. Álcool em gel, na época do álcool em gel, tinha pote de álcool em gel do lado do altar. Tá. No altar se coloca as velas, o corporal, onde vai as espécies, o missal, que é o livro que o padre reza a missa, em alguns casos, por necessidade, um microfone. Sim, mas nem isso eu gosto. Consiga... Mas nem isso eu gosto. Tá. Nem isso eu gosto, que fique em cima do altar. O altar é Cristo. No altar está o sacrifício de Jesus. Então não é lugar de colocar qualquer coisa, sabe? Tem gente que fica... Você pode ornamentar o altar, pode pôr uma flor, né? Vai a cruz. Sim. Mas outras coisas... não é lugar de ficar colocando em cima do altar. Então, por quê? Porque o altar é isso. Quando eu entendo o que é o altar, naturalmente eu vou entender que não é lugar de ficar colocando outras coisas. E né? você vai respeitar esse limite, né? Exato. O fato de eu colocar uma folha com o nome de um falecido em cima do altar, não é assim que se oferece a intenção da missa. É quando o padre fala na oração eucarística o nome da pessoa. Ali estou oferecendo a missa para aquela intenção. Mas a pessoa parece que ela quer ver uma coisa, sabe, visível. Ah, mas o nome do fulano está em cima do altar. Não, isso não é respeito, isso é desrespeito com uma coisa que é sagrada. Teve uma vez eu fiz uma coisa numa paróquia, muito tempo atrás, eu cheguei para uma reunião, eles tinham mania de colocar a folha de intenção em cima do altar. Tá. E não entendiam por que não podia. E aí eu cheguei para uma reunião e tinha uma imagem do crucificado, assim, na sala de reunião. Eu peguei um papel, enrolei assim o papel e enrosquei no pé de Jesus crucificado assim. Coloquei, sentei e comecei a reunião. E as pessoas incomodadas, elas olhavam para aquilo e olhava para aquilo e olhava. Aí uma hora eu falei, vocês estão incomodados com aquilo lá, né? A senhorinha disse, padre, tá estranho, né? Falei, é meio desrespeitoso, não é? É um pouco. Falei, então, por que colocar no altar vocês não acham que é desrespeitoso? No altar é muito mais desrespeitoso, porque o altar é Cristo. Aquela é uma imagem. O altar não, o altar é Cristo mesmo. Né? Então, para dar esse choque de realidade, fala, não, o altar não é lugar de colocar qualquer coisa. No altar se oferece o sacrifício. Então, a primeira parte, na cadeira e no ambão. Quando o padre vai para o altar, começa então a liturgia eucarística. Tá. Que é a parte mais importante da missa. Vejam, a missa é dividida em duas partes. A primeira prepara para a segunda. Dizer que são igualmente importantes não tem sentido.
Tá. A primeira prepara para a segunda. Então, a segunda é mais importante. Porque na segunda, na palavra de Deus, Deus está presente? Claro que está. Né? Por exemplo, quando nós proclamamos o evangelho, todos ficam em pé. Sim. Tem incenso. Tem um livro próprio para os evangelhos, chama Evangeliário. O padre beija o livro quando termina de ler. Então, tem diversos elementos que mostram a sacralidade, a presença de Deus ali. Quando o padre termina de proclamar o evangelho, ele diz palavra da salvação. Sim. É o próprio Cristo que está ali ensinando e falando. Sim. Então, tem a presença de Deus? Tem. Mas é igual na Eucaristia? Não. Não é. Eu não faço genuflexão para o livro, por exemplo. Para a Eucaristia, sim. E aí vai uma das críticas, por exemplo, que às vezes pessoas de outras denominações cristãs às vezes falam, né? Assim, de novo, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, né? Do se ajoelhar para a imagem, enfim. Não é nada disso, né, Exato, padre? claro que não. Né? Nós nos ajoelhamos para Deus, né? Sim. E claro, o ajoelhar tem vários sentidos. Tem um sentido penitencial. Sim. Uma pessoa que está fazendo uma penitência, uma pessoa que está rezando, pedindo perdão. Sim. Tantos fazem um ato penitencial, por exemplo, de joelhos, né? É bonita essa atitude, mas o ajoelhar-se também é adoração. Quando está fazendo a consagração, estão ajoelhados. Sim. Não é penitência, é adoração. Né? Adoração a Cristo. Adoração a Cristo, a Jesus que está lá no altar. Agora, como é que a gente, né, as pessoas que participam da missa precisam se portar nesse momento da liturgia eucarística? Vários santos, eles diziam assim, pense que você está no Calvário, diante de Jesus. Tá. E vários santos têm a espiritualidade toda voltada para essa presença. Então, vá à missa como se você fosse ao Calvário. Né? Como se você fosse ao Calvário. Você está diante de Jesus. É claro, como eu disse, é um sacrifício incruento. Né? Nós temos a alegria do Cristo, porque o Cristo que nós comungamos, ele é ressuscitado. Mas nós estamos diante do sacrifício. O que nos redimiu foi o sacrifício. Né? A nossa esperança está no Cristo ressuscitado, mas que morreu na cruz. A nossa salvação está na cruz. E São Paulo vai dizer depois, né? Muitos se portam como inimigos da cruz de Cristo. Sim. Que para alguns é loucura, para outros é insanidade, mas para nós que acreditamos é força de Deus. Tá. Né? Então é como se nós estivéssemos diante do Calvário. É assim a postura. Então, claro, a postura corporal, no momento de sentar, no momento de ficar em pé, ter uma postura corporal. Uma coisa que me incomodava muito é a pessoa de braço cruzado na missa. É proibido? Claro que não. Pode ficar do jeito que você quiser. Ou braço cruzado ou mão no bolso. Não dá uma impressão de indiferença? Dá. Você tá falando com uma pessoa, ela tá de braço cruzado, olhando pra sua tipo cara assim. Tá. Ou põe a mão no bolso, né? Então isso me incomoda um pouco. Certo. Né? Alguns ficam com a mão posta, uma atitude mais orante, mas a postura do corpo, sabe? Prestar atenção Mas, também, exato, né? Acompanhar cada passo daquilo que está sendo dito. Né? Porque a postura corporal mostra o que eu estou, o que eu tenho, o que aquilo é importante para mim. Sim. Começa a tocar o hino nacional, nós deveríamos, pelo menos, ficar de pé, postura. Mão no peito, de preferência. E tudo. Então, a postura... Sem bater palma no final. Sem bater palma no final, por favor. Sem bater palma na missa, por favor. Então, padre, me fala essa coisa do bater palma na missa. É tão polêmico, né? É tão polêmico. Pode, não pode, não pode. Eu já vi vários padres muito bons falando que não tem problema, vários padres muito bons falando que não pode. Eu penso da seguinte forma, você bateria palma diante de Jesus crucificado no Calvário? É como eu me sinto. Eu não bateria, então... mas se a Assembleia começar a bater palma na sua missa, padre? Bom, cada um faz o que quer. Eu não vou ficar batendo palma. Até porque com aquele monte de roupa, todo paramentado, batendo palma, vai virar um circo, né? Sim, vira um circo. Eu já sou grande. A roupa é colorida, tem cores litúrgicas. Imagina eu com a roupa vermelha, ou a casona vermelha, né? ou rosa, como foi ontem, e batendo palma e chacoalhando os braços. Eu acho que perde... Eu me sinto um pouco incomodada com essa coisa da palma. E mesmo se nós tirarmos a questão do sacrifício, porque aí muitos dizem, não, padre, mas é um sacrifício incruento, mas nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, então pode a palma. Palmas. Tá, mas a missa é uma oração. A missa é uma oração. E a oração, ela pede para si mesma, naturalmente, o recolhimento. Como é que eu rezo? E você ouvir aquilo que está sendo dito, de fato, né? Entendeu? Como é que eu rezo, de fato, sem silenciar. No barulho, na confusão, na agitação, ninguém reza. Ninguém reza. Acha que reza, mas não reza. Claro, a influência protestante e tantas outras coisas que nós vemos que eles... carismática. Porque eles perderam... Os irmãos protestantes perderam eles não têm mais o santo sacrifício da missa, então eles perderam a noção do que é adoração. Então, para eles, cantar é adoração.
Tá. Pular é adoração. Tudo é cantar. Balançar os braços é adoração. Sim. Isso é adoração. Isso não é adoração. A adoração, ela está mediante um sacrifício. Uhum. Para adorar verdadeiramente a Deus, nós oferecemos um sacrifício. E qual sacrifício perfeito nós podemos oferecer a Deus? Um bode, uma galinha? Claro que não. O Antigo Testamento é tudo isso. O sacrifício de Jesus. Sim. E é isso que nós oferecemos na Santa Missa. Então, a Santa Missa é a perfeita adoração a Deus. Uhum. A perfeita adoração a Deus. A perfeita Oblação, ação de graças. Uhum. Eucaristia é uma palavra em grego que quer dizer ação de graças. Então, para darmos ação de graças, para darmos adoração a Deus, é o sacrifício de Cristo que nós oferecemos na Santa Missa. Então, é uma oração. Sim. Né? Então, precisa ter essa consciência para que eu possa viver bem aquele momento. E me alimentar daquilo. Senão eu saio dali também, sabe? Vazio. E as pessoas, eu vou na missa, eu sinto tão bem. Mas não é para você se sentir bem. Jesus morreu. Eu faço uma... Jesus morreu. Eu faço uma brincadeira, eu digo assim, né? Imagina Nossa Senhora e São João, que estava aos pés da cruz de Cristo, descendo do Calvário, logo depois de ter enterrado o filho, e dizendo, nossa, foi tão bom, hoje não estou me sentindo tão bem. Não existe. Ela não desceu assim do Calvário, né? Não, ela não desceu assim do Calvário. Não. Entende? Então, de novo, é claro, nós comungamos o Cristo ressuscitado. É a alegria da nossa fé, claro que é. É a maior alegria de um cristão é a Santa Missa. Mas o recolhimento é no intuito de eu fazer com que isso gere frutos na minha vida. Gere frutos na minha vida. Quantos nós encontramos meia hora depois da missa e pergunta qual foi o evangelho de hoje? Nem sabe. Não sei o que o padre falou. Qual foi a oração da coleta? O que foi falado no prefácio? Não sabe. Ou seja, eu vivi um momento efusivo, né? De feel good, né? Feel good sensation. Exatamente. Né? Essa coisa que é da igreja evangélica. Exato. Né? E aí passou, acabou. Não gera fruto. Não gera fruto. Uma pessoa que vai na missa uma vez por semana, por diversos motivos, todo domingo, o católico é convidado, né? Convocado a participar do Santo Sacrifício da missa. Então aquilo tem que te alimentar a semana toda. Exato. Você vai trabalhar... Tem que ser bem feito. Você vai trabalhar uma semana, você vai enfrentar os problemas do dia a dia de uma semana inteira com aquele alimento que você se alimentou na Santa Missa. Se meia hora depois você já não lembra de mais nada, você está à mercê do mundo. Ou você já está ofendendo o outro, né? Xingando. Já é um sinal de que os frutos não aconteceram. A brigar em casa. Exatamente. Né? Já é um sinal de que não teve fruto. Exato. Não se alimentou. Agora, eu tenho uma outra dúvida, que é quando a gente vai em algumas missas mais tradicionais e o padre fica de costas para a Assembleia, né? Certo. Nesse momento, na segunda parte da missa. Na segunda parte da missa, na parte eucarística. Na liturgia eucarística. Por quê? Veja bem, até o Concílio Vaticano II, até 1968, que foi, na verdade, a Reforma Litúrgica, não foi o Concílio Vaticano II, foi a Reforma Litúrgica, então os padres rezavam desta forma. Tá. Só uma correção, o padre não fica de costas para o povo. O padre fica de frente para Deus. Tá, isso muda tudo. Muda tudo, exatamente, muda tudo. Por quê? Veja bem, nós temos que entender uma coisa. O padre na missa, com quem ele está falando? Hoje as pessoas perderam noção de português. Então se você ler uma frase, com quem ele está falando? O padre está falando com Deus e não com as pessoas. Ó Pai Todo-Poderoso, dai-nos a vossa graça. Eu estou falando com Deus, eu não estou falando com a Assembleia que está na minha frente. Entendeu? Entendi. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, enviai o vosso Espírito. Estou falando com Deus Pai. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Eu estou falando com Deus. A minha oração é dirigida a Deus. Então, o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que reza a Deus pelo povo. Em nome do povo. Em nome do povo. Tá. Certo? Então, imagina uma cena. Eu estou falando com Deus pelo povo, mas eu estou olhando para as pessoas. Entendeu? Então não tem sentido. Eu perco até a noção de com quem eu estou falando. Parece que eu estou falando com as pessoas, mas eu estou falando com Deus. Né? Então, imagina uma cena. Vamos imaginar que o Papa está sentado aqui. Papa Francisco está sentado aqui, e eu vou, aqui tem uma multidão de pessoas, e eu vou falar com o Papa sobre essas pessoas, vou apresentar essas pessoas ao Papa. Então, como é que eu faço? Eu me viro para as pessoas e digo, Santidade, aqui tem uma quantidade de pessoas que eu quero apresentar para o senhor, de costas para o Papa? Não. É o contrário. Eu viro para o Papa e digo, Santidade, aqui tem pessoas que eu quero apresentar para o senhor. E faço referência às pessoas. Eu estou virado para aquele com quem eu falo.
Então o padre deve voltar-se para aquele com quem ele fala. Então faz todo sentido quando o sacerdote faz a liturgia eucarística de costas para a Assembleia. Exato. Por quê? Porque o padre e a Assembleia estão voltados todos para o mesmo lado. São todos na mesma direção. Não tem um conflito. Bento XVI dizia que quando o padre vira para o povo vira para o padre, a comunidade se fecha em si mesma. Então é uma comunidade que se celebra. Não celebra mais o Cristo, se celebra. Então é as minhas coisinhas, é as minhas necessidades, é os meus problemas. As minhas pequenezas. As minhas pequenezas. Então o povo olha pro padre, aplaude o padre, porque o padre é muito bom. O padre olha pro povo e diz, esse povo é maravilhoso. E Cristo perdeu a transcendência. Quando todos estão voltados pro mesmo lado, como é que Moisés conduziu o povo de Deus até a Terra Prometida? Junto com o povo. Ele não ficava de frente pro povo, ele ficava do mesmo lado. Como é que o pastor... Mais à frente dele, né? À frente, como é que o pastor conduz as ovelhas? Então, mais assim... E como é que nós fazemos hoje, então, que as igrejas estão construídas de um modo que o padre celebra atrás do altar e está virado desta forma? Por exemplo, Bento XVI conseguiu uma solução muito boa. Coloca a cruz no centro do altar. O padre reza a missa voltado para a cruz. Então o padre retoma a ideia de que eu estou de frente para Deus, na cruz ali, na frente do altar, e não para o povo. Então é uma mudança de visão simples, né? Para não precisar refazer toda a arquitetura de novo. Então ali foi uma solução que Bento XVI encontrou e hoje tem se tornado até comum. E é assim que o senhor faz? Eu geralmente faço assim. Põe a cruz ali no centro e eu me volto para a cruz e eu sei que eu estou falando com ele. Né? Na homilia, por exemplo, eu falo com o povo, é diferente. Sim, é diferente. Eu falo com o povo, então eu estou no ambão falando com as pessoas. Na liturgia eucarística, eu me volto para Deus, totalmente para Deus. Então é como se o senhor estivesse de costas mesmo. O padre Paulo Ricardo, eu vi um vídeo dele, um curso dele esses dias, ele tem também lá, cruz no centro, ele diz, ele dificilmente levanta os olhos assim para as pessoas, ele reza essa parte com os olhos mais baixos. No máximo que ele levanta os olhos é para a cruz e abaixa os olhos de novo, porque eu estou falando com Deus, não com vocês. Eu estou falando em favor de vocês, mas com Deus. Sim. É muito importante ter essa clareza para que as pessoas aproveitem melhor a missa. Exatamente, exatamente. Né? Então essa é a liturgia eucarística. Que dentro da liturgia eucarística tem o ofertório, eu preparo as oferendas, eu preparo o pão e o vinho, que vão ser transformados, né? Transubstanciados no corpo e sangue de Cristo. Sim. Depois vem o prefácio, a oração, o prefácio, que é uma grande ação de graças, um grande louvor. E aí vem a parte mais importante, que é a consagração. O padre consagra o pão e o vinho e eles se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o mistério da fé. Que é o mistério da fé. Ali está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Vejam bem, a gente às vezes tem uma ideia romantizada, mas errada. Né? Quando o padre pega na hóstia e ele consagra, a impressão que a gente tem, que a gente fala, diz assim, Jesus desceu do céu na hóstia. Né? Não. Jesus está na alma do padre. Na alma do padre. Então, eu tenho Cristo sacerdote na minha alma. Eu participo do sacerdócio de Jesus. Jesus foi sacerdote na cruz, né? Sim. Ele não foi sacerdote no templo, ele foi sacerdote na cruz. Então, o sacerdócio de Cristo que está na minha alma, quando eu falo as palavras da consagração, então ali acontece a mudança, a transubstanciação. A substância do pão se torna corpo de Cristo. A substância do vinho se torna sangue de Cristo. Quando o padre fala, principalmente, isto é, e eu geralmente na consagração eu enfatizo, isto é. Deus disse, eu sou aquele que sou. O verbo ser, o verbo, né? Eu sou. Então o verbo é. Isto é o meu corpo. Então nesse momento, o sacerdócio de Cristo da minha alma, os santos dizem que é como se ele ferisse a matéria e ali se torna o corpo de Cristo, depois o sangue de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Por isso que eu me abaixo para falar as palavras da consagração. Antigamente, no rito antigo, dizia que o padre tinha que colocar os cotovelos sobre o altar, para eu ficar próximo da hóstia. Então, a minha palavra, que é a palavra de Cristo, ali é Jesus falando, a minha palavra muda a substância do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo. Tá. Tanto que eu tenho uma parte da consagração, que é uma parte narrativa. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu aos seus discípulos. É uma terceira pessoa, né? Exatamente, eu estou contando, dizendo. E ali é o ponto, dizendo. 2 pontos, aí não é mais o narrador. Aí eu me inclino, por isso que é nesse momento que eu me inclino, e aí começa
as exatas palavras de Jesus. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Eu não falo, isto é o corpo de Jesus, não. Isto é o meu corpo, porque é Jesus falando em mim. É Jesus que fala em mim. E, mais uma vez, transubstancia o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Então, a partir dali, no altar temos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Em forma de sacrifício, o corpo separado do sangue. E aí nós vamos fazendo os pedidos, vamos pedindo pelo Papa, pela Igreja, pelos mortos, pelos vivos, e por toda a família e tudo mais. Sim. E aí depois vem o por Cristo. O por Cristo é o oferecimento daquele Cristo sacrificado ao Pai. Por Cristo, com Cristo em Cristo. Eu pego o pão e o vinho consagrados, que é o corpo e o sangue de Jesus, e ofereço a Deus Pai. Aqui está o teu filho. O sacrifício do teu filho. Gente, ao Pai. Fantástico. É maravilhoso. Né? Quando eu rezo por Cristo, eu sempre me emociono. Então eu pego, como se eu pegasse o corpo de Cristo ali da cruz e falasse, Pai, aqui está o teu filho. Como Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ali naquele momento eu ofereço o único, verdadeiro e santo sacrifício. Por nós, pela humanidade e por tudo. Sim. E depois, na hora do cordeiro, que eu parto uma parte da hóstia e coloco no sangue, é a ressurreição do Cristo. O corpo e o sangue se unem e o Cristo está ressuscitado. Agora, quantas simbologias aí, né? É maravilhoso, é. Padre, quanto dos católicos você acha que não tem essa ideia completa de tudo isso que acontece? Infelizmente, a maioria, né? Infelizmente, a maioria. Hoje a gente vê... Claro, temos um movimento hoje de pessoas se formando, se informando, né? Cada vez mais com o apostolado de grandes padres na internet, ajudando cursos de leigos também, claro, grandes leigos. Eu sou muito gosto muito do material do Dr. Rafael Brodbeck, por exemplo, que é um grande formador católico, que tem uma linguagem muito didática, direta com as famílias. Exato. Então ele tem um livro, o Manual da Santa Missa, inclusive. O Dr. Rafael tem um livro, que é maravilhoso. Vamos deixar na dica aqui do cultural. Exato, Dr. Rafael Brodbeck tem um livro. O senhor conhece o Dr. Rafael? Pessoalmente, não. Tá. Mas há muitos anos que eu acompanho os escritos dele, desde quando ele escrevia para um blog de liturgia, Salvem a Liturgia, eu já lia e gostava e acompanhava, e ele tem uma profundidade teológica muito grande. É de fato uma sumidade, assim, hoje, na formação humana e eclesial hoje, um dos grandes nomes leigos é o Dr. Rafael Brodbeck. É amigo do Padre Paulo Ricardo. Sim, todos eles, né? Então é um nome. E claro, os padres também, né? Que tem muita... Então muitos hoje estão buscando conhecer, mas ainda é uma grande maioria que não entende, não conhece essa parte. Eu tenho uma crítica pessoal, claro que não é minha, né? Não foi formulada por mim. Isso veio do Padre Paulo, veio de tantos outros que são muito mais inteligentes que eu. Mas eu vejo que o grande problema para nós hoje da compreensão da Santa Missa está no modo que nós escolhemos evangelizar. Veja bem, a Santa Missa, ela nunca na história da Igreja, ela foi tida como um momento de evangelização. Tá. Tem gente chocada agora. Nunca foi um momento de evangelização. O que é a Santa Missa? A Santa Missa era um momento para aqueles que já são batizados, para aqueles que já são... já têm os sacramentos, que já são iniciados na fé cristã. Exatamente, que já conhecem a fé. Tanto que, claro, não é o caso hoje, mas antigamente, os não batizados só participavam da primeira parte da missa. Da parte da palavra. Chegava nas preces, eles saíam. Tinha que sair da igreja? Tinha que sair da igreja. Saíam da igreja, e aí aquela parte do mistério da Eucaristia era o mistério. O mistério da fé. Quem estava ali era só quem já era batizado. Compreendia o mistério. Exatamente. Tá. Quando nós fizemos da missa a evangelização, nós tivemos que adaptar para quem não entende. E aí criamos esse monte de problema litúrgico, o que não resolveu, porque as pessoas continuam não entendendo. Entendeu? Então, a missa não é o lugar da evangelização. Qual é o lugar da evangelização? Em primeiro lugar, a pregação. Como é que os apóstolos faziam? Eles pregavam. Quem acredita em Jesus, quer seguir essa fé? Quero. Então vem para a catequese. Aí ia para a catequese. Fazia uma preparação, conhecia os mistérios, recebia o batismo, aí tinha o aprofundamento, né, a catequese mistagógica, eu ia aprofundar nos mistérios e ia para a Eucaristia. Então, quando eu chegava na Eucaristia, quando eu chegava na Eucaristia, eu já sabia o que era. Só que hoje eu quero evangelizar pela Eucaristia. E aí o que acontece? Hoje. Os padres também, muitos padres não sabem disso tudo.
Os leigos não sabem, e aí a gente fica nessa, temos que adaptar para as pessoas se sentirem bem, tem que adaptar para as pessoas entenderem. E aí tem padre que passa a missa inteira explicando, e quando você explica o mistério, é igual piada. Explicou, perde a graça. Explicou o mistério, não tem sentido. Então, para que para que tem vela? Você tem que viver o mistério. Exatamente. A celebração ela foi feita para ser celebrada e não explicada. Sim. Né? Você explica antes, você dá uma catequese antes. E eu vou falar muito isso sobre a confissão depois. Tá. Mas a gente explica antes, na hora não é momento de explicar. Né? Eu fazia uma experiência muito interessante, que eu rezava a missa na Fundação Casa, a antiga FEBEM. E quando nós íamos para a missa, tinha um rapaz, um jovem, que ele tocava violão, fazia parte, né, das músicas e tudo. E nós reuníamos os jovens numa sala e nós dizíamos, olha, agora nós vamos celebrar a missa. Não é momento de eu tirar suas dúvidas sobre a missa. Então, assim, nós celebramos. No próximo encontro, se você tiver alguma dúvida, eu tiro as dúvidas no próximo encontro. Então, nós celebrávamos a missa. Claro que eles não entendiam tudo. E num outro encontro, nós tirávamos as dúvidas dele. Por que o padre estava de roupa verde? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Mas na hora da celebração, é para celebrar. Ah, mas eu não entendi tudo. Não tem problema. Isso é mistério. É mistério. É mistério, é exato. Mistério. Né? E as pessoas falam, a gente fala, né? Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé, exatamente. E a sensação que às vezes a gente tem é isso, as pessoas, elas, muitas, né, sabem tudo de cor, né? Todas as respostas de cor. Mas e aí? Aquilo tá lá dentro dela. Mas é a grande objeção, por exemplo, antigamente rezava a missa em latim. Que é a língua oficial da igreja, em latim. Aí diziam, mas as pessoas não entendem quando reza em latim. E o fato de eu rezar em português, você vai entender o mistério? Não vai entender o mistério também. Não muda muito. Como é que você vai compreender a grandeza de que um pedaço de pão se torna o corpo de Cristo só porque eu falei em português? Sim. Na verdade, atrapalha mais ainda, porque eu acho que entendi. Sim. E a pior coisa pra gente viver o mistério é achar que entendeu. Sim. Porque aí eu não entendi nada. E fica aí por isso mesmo. Passa batido e fica raso. Não é uma missa que é bem aproveitada. Exatamente. Né? E aí fica todo mundo nessa superfície. Né? Só na casquinha. Só na casquinha, sem aprofundar. Que é uma pena. O que é uma pena, porque é um grande. É o maior tesouro que a igreja tem. Exato. É o maior tesouro que a igreja tem. É. Né? É o maior tesouro que a igreja tem. Acho que não existe, para mim, como padre, não existe alegria maior do que rezar a Santa Missa. Eu rezo missa todos os dias. Sim. Todos os dias. Mesmo sozinho, em casa. Lá na casa tem uma capela, claro, né? Então eu rezo missa todos os dias. Eu tenho um testemunho de Dom Pedro, muito bonito. Quando eu era diácono, eu fui secretário de Dom Pedro. E Dom Pedro teve um dia, assim, muito puxado, muito pesado. Reuniões difíceis, atendimento difícil, resolveu problemas, assim, bem sérios. E aí, no final da tarde, ele disse, tomamos um café, ele disse, eu era diácono, né? Diácono, nós vamos sair às 18h30, que eu vou rezar a missa numa comunidade lá em Itacoaxetuba, uma comunidade longe, assim. E eu disse pra ele, nossa, Dom Pedro, depois de um dia cheio, o senhor ainda vai rezar a missa? Ele olhou pra mim e disse, mas essa é a melhor parte? Mas essa é a melhor parte. O meu dia só tem sentido por causa disso? Sim. Falei, nossa, é verdade. E é mesmo. E eu sempre tive esse valor, mas claro, depois disso, eu tenho um propósito pessoal. Eu nunca reclamei de rezar uma missa. Sim. Tem que rezar missa. Nunca reclamei. Ou, por exemplo, quando o padre tem que rezar várias missas, várias né? Missas também. Por exemplo, aos domingos acontece de algumas paróquias você ter vários horários. 4, né? 5 missas às vezes, Sim. né? Nunca reclamei de rezar missa. E rezar com o mesmo empenho, com a mesma piedade, cada uma delas. Cada uma delas. Quando eu beijo o altar, eu rezo. Essa é a minha primeira missa. Essa pode ser a minha última missa. Essa é a única missa. É a única, é aquela. Né? Eu falei uma vez, imagina se eu estiver cansado e rezar uma missa meio mais ou menos, de repente Deus me chama, eu digo, aquela era a minha última missa e eu rezei tão mal rezado. Que papelão que eu vou ter feito, hein? Que triste. Que eu vou falar pra ele? Que eu vou falar pra ele? E era o meu maior tesouro. Sim. Não. A missa é a missa. É a missa. Eu espero, olha, que quem está nos acompanhando tenha compreendido esse mistério da fé católica que é fantástico, como o padre disse, né? Não existe nada que dê mais glórias a Deus do que uma missa, porque na missa está o sacrifício de Jesus. Né? Então, e você tem toda ali a comunidade, né? Se oferecendo, né? Sim. A gente deveria ter esse cuidado maior de estar ali todos, né? Ensinar os filhos. Exato. Não é hora de ficar no celular, Sim. né? Tem a questão da vestimenta. Claro. Né?
É como numa entrevista que eu fiz aqui para o Clube da Lareira, a Carol, ela falou, olha, é a roupa de ver Deus. Como o senhor mesmo disse, né? Se você está indo para o sacrifício no Calvário e depois você vai, né, contemplar Deus em toda a sua glória... Como que eu vou? Como que eu me apresento? Você gostaria de se portar como que eu me diante apresento? de Deus? E é tão interessante porque eu tenho roupa apropriada para ir num tribunal, eu tenho roupa apropriada para entrar num determinado lugar. Sim, né? num quartel clube, militar quartel você não militar, entra de bermuda. Num hospital, muitas vezes também é pedido que você tenha uma... E por que na missa? O próprio médico, né, claro. padre? Assim, quando a gente vê o médico com o jaleco, né, é como um sacerdote que tá com a sua batina. A identificação. Você carrega aquilo. Pô, ali tem um doutor. Exato. Ali tem um médico, ou um então advogado vestido policial. Exatamente. Policial. Então, assim, se todas as funções carregam aquele significado, por quê? Por que a gente vai diminuir? Perder essa dimensão do elemento, do símbolo. Exato. Perder o símbolo. Né? É o que eu disse. Se explica o símbolo, ele perde o sentido. Por que tem uma vela? Por que tem incenso? Sim. Porque no céu tem. No céu tem vela, no céu tem incenso, tá lá no Apocalipse, né? Sim. Tem as trombetas, tem os anjos, né? Tem um E é muito mais bonito do que qualquer coisa mais linda que a gente possa fazer neste mundo. Exato. Tem um escritor, Scott Hahn, que ele era evangélico, e ele se converteu ao catolicismo. Ele era batista, né? Da Igreja Batista. E doutor em Bíblia, um grande estudioso. E ele um dia foi numa missa e ele viu o Apocalipse na missa. Sim. Ele viu ali todo o Apocalipse. Foi ali que ele se converteu. Ali ele se converteu e depois tem todo um ele processo. É belíssimo o processo dele. Eu acho que o nome desse livro é O Banquete do Cordeiro. O Banquete do Cordeiro. Ele tem que outros... a gente vai deixar indicado. E tem um outro que se chama... chama... Todos os caminhos levam a Roma. Sim, são as grandes obras dele. Ele tem cadernos de estudo, ele é doutor em Bíblia, ele tem cadernos de estudo, tudo. Ele era teólogo. Ele é teólogo, né? É doutor em Bíblia. Então mas esses dois são assim os carros-chefes ali da conversão dele, de toda essa simbologia, né, do que acontece na missa. Sim, recomendamos a leitura, viu? Todos os caminhos levam a Roma, é como se fosse uma narrativa dele e da esposa, porque ele se converte primeiro. Primeiro ela o abandona por um tempo. Ela fica bem relutante. É muito bonita a história dele. É lindo. E aí acabou sendo a conversão de toda uma família, no final das contas. Porque dentro da perspectiva batista, o pastor batista, ele tá ligado financeiramente à igreja. Sim, então, assim, várias. O salário dele, o sustento da família, todo dependia da igreja. E ele... rompeu com tudo isso. Ele rompeu porque ele enxergou que não fazia sentido, Sim. né? Agradar antes a Deus do que aos homens. Exatamente. Mesmo que tenha que passar pelo que tiver que passar. Muito bom. É um grande testemunho. Padre Carlos, olha, antes da gente falar sobre confissão, eu gostaria de abrir um parêntese sobre o Concílio Vaticano II, porque o senhor já mencionou nesse nosso episódio o Concílio Vaticano II, uma mudança boa, né, do Concílio Vaticano II. Agora, o Concílio Vaticano II ele também teve algumas questões que alguns padres, né, sacerdotes mais tradicionais e leigos também mais tradicionais, eles colocam como algumas objeções, né? Como é que o senhor enxerga as mudanças do Concílio Vaticano II e o que o senhor absorveu disso de bom e o que o senhor não absorveu dessas mudanças? Ficou claro aí a pergunta? Sim, ficou assim. Na verdade, a grande objeção com o Vaticano II, da maioria dos padres que eu conheço, até dos leigos que eu conheço, não é com o Vaticano II. Tá. O Vaticano II foi inspirado pelo Espírito Santo, é um organismo da igreja, um concílio é um organismo da igreja, né? E o Concílio Vaticano II foi feito e foi definido algumas coisas. A questão não é o concílio, a questão é a aplicação do concílio. Que aí cabe aos homens. Que aí foi mal feita, em alguns aspectos. Então, por exemplo, terminou o concílio, teve muitos padres que destruíram os altares. Quebraram amarretadas. A gente tem fotos disso no internet. Mas por quê? Quebraram amarretadas. Então, porque eles entenderam errado que o concílio queria que agora fosse celebrada a missa de frente para o povo. Então, destrói esse outro altar. Porque está errado. Totalmente errado. Me encontrei uma vez com uma religiosa, ela disse, não, o Concílio Vaticano II mandou a gente tirar o hábito, não se usa mais hábito. Eu disse, aonde? Que eu li o concílio inteiro e nunca vi falar disso. Então, o que se atribui ao concílio? As interpretações, é isso? E atribui mesmo, assim, porque nem fala sobre isso no concílio, sobre veste religiosa. Ela entendeu e aplicou de uma forma totalmente
equivocada, não fala sobre isso no concílio. Entendi. E eles atribuem ao concílio o fato de tirar o hábito, por exemplo, o padre não usar mais batina. Não, o concílio pediu para tirar. Aonde? Eu li todos os documentos do concílio, não fala disso. É por isso que a gente vê Então, alguns a padres aplicação... de roupa normal andando por aí também. Claro, a batina é a roupa que a gente usa na maior parte do tempo. Né? Quando eu vou fazer taekwondo, eu tenho que colocar a roupa do taekwondo. Daí tem que pôr o dobô. Né? O dobô, exatamente. Né? Mas, claro, a batina é a veste habitual do padre, né? A veste... E o senhor usa a batina a maior parte do tempo? A grande parte do tempo. Eu só não uso mesmo quando eu vou pra academia ou alguma coisa, ou quando eu tô em casa. Mas, em geral, eu sempre tô de batina. Mas é essa aplicação e compreensão do Vaticano II que foi um problema. O que, na verdade, hoje nós já estamos também tentando rever esses conceitos, né? Sim. Ok. Então, o Vaticano II foi muito bom. Se nós lemos os documentos são ótimos. Mas nós não aplicamos isso ainda. Então, e vai demorar um tempo, porque o Vaticano II é recente. Bom, para a história da igreja, sim, né? Exatamente. Se a gente for pensar, o Concílio Vaticano II, ele foi concluído em 68. Então, Tudo na igreja com menos de 100 anos ainda é experiência. Caramba. Nós estamos experimentando essa liturgia ainda. É que a maioria de nós já nasceu com essa liturgia, nasceu a partir disso. Todos nós somos geração já de Concílio Vaticano, né? Né? Mas tudo na igreja com menos de 100 anos é experiência. Só é algo da tradição com mais de 300 anos. Então nós ainda estamos aplicando. Alguém falou, mas não vai ter um Concílio Vaticano III? Eu falei, não foi aplicado o segundo ainda. Nós ainda estamos entendendo como é que funciona. Ainda estamos colocando em prática. Né? Toda a questão dos leigos, toda a questão do chamado à santidade. O Vaticano II fala da chamada santidade dos leigos. Hoje que nós estamos engatinhando, começando a canonizar os primeiros casais, os pais de Santa Teresinha. Então nós estamos ainda tentando colocar em prática e tentando tirar o que foi mal compreendido do Vaticano II. Né? Então, se nós lemos lá, por exemplo, no documento sobre liturgia, ele diz claramente, a língua litúrgica da igreja é o latim. Ponto final. Mas onde a gente vê missa em latim hoje? Pouquíssimos lugares. E nem é o rito antigo, não. O rito novo. Tá dizendo, a língua oficial da igreja é o latim. É permitido, seria bom se nós acrescentássemos algumas partes em vernáculo, como as leituras, as preces e algumas coisas em vernáculo. Mas nunca foi falado no Vaticano II que deveria extinguir o latim. Mas a prática não foi essa. Então a grande questão não é o concílio, é a aplicação dele. E aí, bom, então isso aí é um trabalho em andamento. Né? Que a gente não tem ainda como... Talvez nem a nossa geração ainda vai conseguir... Provavelmente não. Teremos de deixar para os próximos, né? Exatamente. Muito bom. Vamos entrar então na confissão? Vamos. Padre Carlos, ele é padre confessor, né? Nem todo padre tem essa disposição de se colocar para confissão, ou eu estou errada? Todo padre deve ser confessor? Sim, todo padre é confessor. Assim, a faculdade de atender confissão, ela é conferida em separado. Então, quando o padre é ordenado padre, não necessariamente ele tem a faculdade de atender confissão. O bispo tem que conferir isso de forma separada. O que hoje em dia normalmente acontece imediatamente. Né? Mas pode, por exemplo, não sei, dependendo de alguma situação específica do padre, o tribunal eclesiástico falar, bom, você pode celebrar a missa normalmente, mas confissão você vai ficar um tempo sem atender confissão. Por algum motivo. Então são duas faculdades separadas. Mas aqui na diocese, logo no dia da ordenação, o bispo já confere a faculdade de atender confissão. O normal é que todo padre atenda a confissão. O normal é que todo padre deveria atender a confissão. Agora, esse é um sacramento, enfim, para quem é católico, sabe, da importância dos sacramentos para os católicos, é um dos grandes sacramentos, que é o da reconciliação, e que as pessoas podem fazer, na verdade devem fazer, né? Pelo menos uma vez ao ano, né, pelos preceitos da igreja, mas que é algo que deveria ser mais estimulado, né, entre os fiéis. Qual é o problema, então, das pessoas evitarem a confissão, Padre Carlos? Olha, eu faço um diagnóstico que eu acho que o problema começa com os padres. Conosco, nós padres. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Minha tão grande culpa. Começa com os padres. Nós mudamos a compreensão do que é um sacramento com uma conversa. Veja bem, a confissão é um sacramento. Hoje, na minha opinião, é um dos sacramentos mais mal compreendidos que existe. Mais mal compreendidos.
por vários motivos. Porque, por exemplo, para eu rezar uma missa, eu tenho que ter um altar, tem que ter cálice, hóstia, vinho, tudo. Para a confissão, eu consigo fazer de uma forma mais livre. Né? Se nós desligarmos as câmeras, eu posso atender a sua confissão aqui, na mesa. Né? Então, eu posso atender em vários ambientes. É pedido que preferencialmente se atenda na igreja, no confessionário, mas eu posso atender de outras formas. Então, acho que isso foi gerando, por um tempo, a partir de algum tempo, essa compreensão de que não é um sacramento. Perdeu essa noção do rito. Do rito. Tá. Então, por exemplo... Da importância do sacramento... Como estrutura. Sim. Como estrutura. Então, por exemplo, como é que eu rezo uma missa? Eu tenho lá o missal. Então, começo com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço um cumprimento, convido para o ato penitencial. Tem um roteiro, tem um rito. Como é que é o sacramento do batismo? Também tem um rito. Mesma coisa. Tem a leitura, tem não sei o quê, tem o óleo, tem isso, tem a água, tem o exorcismo, tem a água, tem um rito. Matrimônio, mesma coisa. Entra a noiva, tal, faz uma... pergunta se aceita, se não aceita. Entra a aliança, abençoa a aliança. Tem um rito. O sacramento da confissão também. Só que isso foi se perdendo. Parece que é uma conversa. Padre, bom dia, não sei o que tal. Sentei ali do lado do padre então vamos bater um papo. Igreja. Vamos bater um papo. Não, primeiro que o sacramento tem rito. Né? Tem rito. A pessoa chega, oi, Padre, bom dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Sim. Eu pergunto para a pessoa há quanto tempo você não se confessa. Então tem um rito. Né? A pessoa fala os pecados, eu dou algum conselho, se for viável ou não, dou a penitência e a absolvição sacramental. A pessoa manifesta um gesto de que ela está arrependida, pode rezar o ato de contrição, por exemplo, né? Ou não, porque a maioria não sabe, então eu geralmente não peço, porque a maioria não sabe. Mas eu pergunto, você está arrependido dos seus pecados? Sim. E aí dá a absolvição. Então, o sacramento, em primeiro lugar, precisa voltar a ser compreendido como tal, como um sacramento. Né? Eu fui lá para me sentir bem, para falar umas coisas pro padre e sair. Para tirar das minhas costas. E aí, não, mas não é assim. Uma vez, eu recebi uma reclamação lá na igreja, uma vez que a pessoa disse que foi lá, que queria se sentir bem, queria sentir paz, e o padre, ela não saiu desse jeito de lá. O padre deixou ela pior. Ah, é? Mas aqui é a confissão, filho. Aqui você vai falar seus pecados. Sim. Enfim, então para começar... entender que é um sacramento. Tá. O que é um sacramento? Definição básica de sacramento. É um sinal eficaz e visível da graça de Deus. É visível e é eficaz. A Eucaristia tem o pão e tem o vinho que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Visível e eficaz. Né? O batismo tem a água, que é visível e eficaz porque perdoa os pecados. E todos o matrimônio. Qual é o elemento do matrimônio? São os noivos. Os dois que se dão um ao outro e a bênção nupcial do padre que sacramenta essa união deles. Né? A entrega mútua. Eu te recebo como meu esposo, te prometo. Esse é o sacramento. Né? Então a fórmula do sacramento da confissão tem o pecado da pessoa, o pecado mortal, arrependido... Tá. E depois a absolvição do padre. Então, a matéria da confissão é o pecado mortal arrependido. Mas e aí, se a pessoa não... Se o senhor percebe que a pessoa não está arrependida, ou ela não falou exatamente aquilo que tinha que falar? Acontece, mas assim, é muito subjetivo. Então, a questão da validade do sacramento da confissão vai muito da pessoa. Se a pessoa está de fato arrependida... Então, a pessoa é responsável, na verdade, né? É. Claro que o padre percebe. Né? Claro que o padre percebe, por exemplo, a falta de preparo da pessoa. Chega uma pessoa, vai se confessar. Acontece muito. A pessoa vem... Antes de mais nada, só dizer uma coisa. Eu não posso revelar o segredo de confissão. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Né? Um padre nunca pode revelar um segredo de confissão. Então, o que é revelar um segredo de confissão? Revelar um segredo de confissão é dizer assim: a Ju se confessou comigo ontem, ela disse isso, isso e isso. Revelou o segredo de confissão. Eu estou excomungado automaticamente. Tá? Então, não revela o segredo de confissão. Uma vez aconteceu de uma pessoa me falar... Isso não é revelar o segredo de confissão. Né? Exemplos, né? Aleatórios. Os pecados que eu vou citar provavelmente não são os pecados que a pessoa falou. Eu nunca vou falar nome de ninguém. Claro. Se é homem, se é mulher, então... São exemplos. Não, em tempos como hoje é importante a gente abrir esse deixar isso bem claro. Né? Bem não frisado. É revelar o segredo de confissão. São exemplos para nós entendermos como é feita uma boa confissão. Depois eu vou dar, de forma mais resumida ainda, para fazer um cortezinho, né? Como preparar uma boa confissão. Mas vamos com calma aos poucos. Enquanto o senhor bebe água, ainda para te ajudar a fazer esse recortezinho importante, o pessoal da produção vai colocar um apoio visual que é do padre Leonardo Wagner. Não sei se o senhor conhece o padre Leonardo Wagner. Meu amigo.
Sério mesmo? Já conversei com ele algumas vezes pelo Instagram. Sério? Quando eu estava na África, ele também fez missão na África. E nos falamos pelo Instagram. Caramba, olha só. Nos falamos. É um grande sacerdote que tem um apostolado muito forte sobre a confissão. Ele tem, então. Eu acho que o pessoal da produção tenta colocar o primeiro slide, o número 1 dessa sequência, porque aqui a gente tem o ato de contrição, a gente já pode falar dele daqui a pouco, mas como ele é a parte final, né? Olha aqui, ó. Vê se faz sentido pro senhor. Total. Olha lá, ó. Realizar um bom exame de consciência. Exato. Isso aqui faz parte de um documento, até para quem tiver interesse, ele tem um documento muito completo que se chama Checklist da Boa Confissão. Perfeito. Né? E aí você paga um valor, baixa, esse é o meu, ele foi, eu tirei 2 prints só, porque a gente não pode divulgar todo o documento. Claro. Mas olha como faz sentido essa sequência, e é checklist mesmo, é para você ticar, né? Vamos lá, Padre Carlos. Então, em primeiro lugar, realizar um bom exame de consciência. Isso. Primeira coisa, como eu disse, a matéria é o pecado arrependido. Vai entrar na segunda parte. Então, primeiro, eu tenho que saber o que é pecado. Então. Como é que eu sei, por exemplo, que uma pessoa está fazendo uma má confissão? Você sabe os 10 mandamentos? Ah, não sei. Ué, se você não sabe o que é pecado. Às vezes a pessoa chega e fala assim, ai, padre, são muitos pecados. Eu falei, não são não, só tem 10. Só tem 10 mandamentos e 5 mandamentos da igreja, só tem 15. São 15, então. Tudo que você pode fazer na sua vida está englobado entre esses mandamentos. Sim. E outra coisa, só é pecado o que Deus disse que é pecado. Tá. Coisa que acontece muito hoje em dia, por exemplo, pessoas confessarem coisas que não é pecado. Tipo o quê? Ah, uma vez uma pessoa disse assim, ai padre, o meu filho está usando drogas, eu estou muito triste com isso. Eu disse, mas você queria ficar feliz? É óbvio que uma mãe fica triste com o filho usando drogas. Aí eu pensei que era pecado. Ué, como assim? O quê? Ficar pecado, ficar triste porque o filho tá usando drogas. Ouviu de algum padre alguma coisa, que tristeza, não é de Deus, alguma coisa que não tem nada a ver com isso. É óbvio que não tem nada a ver com isso. Se um filho tá usando drogas, é claro que uma mãe fica triste. Óbvio. Se um filho não tá bem, Sim. né? É claro. Então, assim, outra coisa que as pessoas chegam e dizem assim, ai, padre, eu cometi tal pecado, mas o que eu acho que é mais grave é tal confissão. Não é você que define o que é mais grave. É Deus quem define o que é mais grave. Realizar um bom exame de consciência, saber o que é pecado. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja. E, claro, os 7 pecados capitais, que, na verdade, são... né, são decorrência dos outros. Então, realizar um bom exame de consciência. Tem gente que chega lá e diz assim, padre, eu queria tirar uma dúvida se tal coisa é pecado. Mas na hora da celebração... É confissão? Ou é a catequese? Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso? Tá. Na hora da confissão, não é hora de eu tirar dúvida sobre confissão. Não tem como. Ai, mas o padre não atendeu direito, porque mas na hora de celebrar o sacramento, não é hora de eu ensinar a fazer o sacramento. Imagina se eu fosse ordenado padre, e aí o bispo chega lá e fala, não, pera só um pouquinho. Eu tenho que rezar a missa? Eu não sei o que um padre faz. Mas você já está sendo ordenado padre. Não é hora de tirar essa dúvida. Já foi. Ou chega um casal para receber o sacramento do matrimônio e fala, não, mas eu vou ter que ser fiel à minha esposa? Opa, mas agora não é hora de tirar dúvida sobre o casamento. Então, na confissão, não é hora de tirar dúvida sobre a confissão. Eu tenho que já chegar lá com o exame de consciência feito. Mas acontece, por exemplo, uma pessoa está se preparando para a primeira comunhão, ou para um crisma, né, que é um sacramento que você recebe um pouquinho depois. Tem pessoa que faz toda uma catequese e mesmo assim chega despreparado? Totalmente despreparado. Não sabe os 10 mandamentos, não sabe o que é pecado mortal e pecado venial, é o básico da fé. Não sabe quais são os 5 mandamentos da igreja. Os 5 mandamentos da igreja. Tá. Né? Então, assim, a pessoa e nós vamos pegando elementos. A pessoa chega e pergunta, há quanto tempo não se confessa? Ah, tem 3 anos que eu não me confesso. A pessoa fala e não fala. Eu falo, mas o que a igreja fala sobre a confissão? Tem que ser pelo menos... não sei. Não, tem que ser pelo menos uma vez por ano. Se faz 3 anos que você não se confessa... Isso já é um pecado. Já é um pecado. Vamos lá, pronto. Eu já identifiquei. Entendeu? Então, assim, a pessoa não faz fazer um bom exame de consciência. Hoje em dia, na internet, tem muitos roteiros para fazer exame de consciência. Sim. São maravilhosos. Em forma de pergunta e resposta. Exato. Porque a pessoa tem que entender que num mandamento decorre um monte de coisa. Sim, ele é desmembrado. Desmembrado. Né? Exemplo. Você pega o primeiro mandamento da lei de Deus. Vou falar com as pessoas ali. Fala lá. Primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu posso fazer várias perguntas. Eu rezei? Rezar é um sinônimo de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tive preocupação em aprender sobre a minha fé. É outra coisa. Eu procurei outras doutrinas e acreditei em outras coisas.
Entendeu? Vou lá e leio, sei lá, o horóscopo. Exatamente. Pronto, já é o pecado contra o primeiro mandamento. Então, me preocupo mais com questões dinheiro com financeiras e materiais. Do que com a minha espiritualidade. Não procuro estudar a minha fé e conhecer a minha fé. Ué, como é que eu digo que amo sobre todas as coisas e não quero conhecer? Sim. Então, só aqui já são pelo menos 3. Tá. Dentro do primeiro mandamento. Do primeiro mandamento. Então você vai decorrer. Ah, o 5º mandamento, não matar. Nunca matei ninguém. Você já planejou vingança contra alguém? Tem gente que diz assim, não diz? Sim. Fulano tá morto pra mim. Sim. Você matou. Matou, Tem gente que chega e fala, eu nunca matei, nunca roubei. Você já teve raiva de alguém? Já. Ou desejou o mal, né? Desejou o mal. Jesus falou. Tá no Antigo Testamento, não matarás. Se você chama o seu irmão de tolo, de idiota, você é réu de condenação. Então, tem um desdobramento. Então, esse exame de consciência é muito importante. Né? Nós, padres religiosos, nós rezamos uma oração toda noite, chamada Completas. É a última oração. E todas as noites nós fazemos um exame de consciência. Não, começa com ato penitencial. E não só o padre, eu acho que todo mundo deveria. Todo mundo que eu ensino a rezar, fácil, todo mundo que eu ensino a rezar, que pergunta pra mim como rezar, eu ensino à noite fazer o exame de consciência. Detectei um pecado mortal? Anota. Claro. Já não comunga. Sim. E procura a confissão. Né? Então, exame de consciência é importantíssimo. Né? Outra coisa, escreve. Eu fico tão feliz quando a pessoa chega e fala, padre, eu posso pegar um papelzinho pra ler o celular? Que bom, né? Ai, que Anotou, alívio. né? Que alívio. Ali eu sei que vem uma boa confissão. Sim, sim. Né? A pessoa chega, às vezes, faz 3 anos que não se confessa. Fala 2 pecados veniais. Ah, fiquei bravo com meu esposo, fiquei bravo com meus filhos, fiquei bravo com minha esposa. Perdi a paciência 2 vezes e tal. 3 anos sem se confessar, você cometeu 2 pecados veniais. Você é uma santinha, hein, amiguinha? É um santo, né? Se a Bíblia fala que o justo peca 7 vezes... Sim. Né? Então, assim, exame de consciência. Essa preparação. Sim. Começa ali. Padre, é tão engraçado. Quanto mais a gente vai estudando e aprofundando na nossa fé, mais a gente acha que é pecador, né? Sim. Assim, que você precisa a todo momento, assim, rever as suas ações, enfim. Nós somos feitos... Tem uma imagem que é bonita, tem um homem... Essa morte que o senhor fala da faixa preta, E né? o homem se faz a si mesmo. O homem vai se moldando. Quando a gente pega uma madeira ou uma pedra bruta para fazer uma imagem, as primeiras marretadas são fortes, que tiram lascas grandes. Né? Então, quando nós largamos o pecado mortal, são essas marretadas fortes. Sim. Abandonamos o pecado mortal. Depois começa a ter uma certa forma. E aí você pega uma ferramenta um pouco menor e começa a tirar lascas. Sim. São os pecados veniais. Olha que bonita analogia, hein? Depois você vai fazendo os detalhes. Aí você pega um pincel bem pequenininho e vai fazendo os detalhes do olho, do contorno do nariz. Pequenininho. São os pequeninos defeitos que você vai tirando. E quanto mais você vai lapidando, mais você vê a necessidade de fazer os detalhes. Você vai enxergando. Nós vamos nos aproximando da luz. Então nós vamos vendo as pequenas sujeiras em nós e vamos tirando. E então, incomoda isso. Exatamente. Quando você está todo enlameado, aí toma um banho. Aí você olha na roupa, tem uma manchinha. Aí você tira. Então nós vamos nos aproximando da luz. Esse é o sentimento. Quanto mais nós vamos aprofundando, mais nós vamos tendo a necessidade de perdão e vamos vendo o quanto somos pecadores. Você pega um São Francisco de Assis, um santo de 7ª morada, uma coisa elevadíssima. No final da vida ele dizia para o Frei Leão, vamos começar tudo de novo, porque pouco ou nada fizemos até agora. Essa ânsia de fazer cada vez mais. Sim, então é isso mesmo. A consciência de quem nós somos. A consciência né? de quem nós somos. Fazer um bom exame de consciência é a primeira coisa. Na minha casa, eu vou me confessar. Né? Quem não se confessa há muito tempo, faz uma confissão geral. Pega desde a sua última confissão boa e faz um exame de consciência. Tira essas lascas grandes. Pega aí. os 10 mandamentos Sim. e faz em cima dos 10 mandamentos, não em cima do que eu sinto. Eu sinto que tal coisa é grave. Não é você que sente, é Deus quem revela. Então Deus revelou com os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja. Então eu pego os mandamentos e vou vendo. Eu amei Deus sobre todas as coisas? Não. Em que forma? Eu li horóscopo, eu não rezei, eu não estudei a fé. Não tomar seu santo nome em vão. Eu fiz piadas com coisas de Deus, eu ri de piadas, eu ridicularizei e tal. E assim você vai, guardar domingos e festas. Eu não fui à missa aos domingos. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Você vai desdobrando, faz um bom exame de consciência e anota. Primeira coisa. Não cometer atos impuros, não roubar, Exato, não dizer falso testemunho, tudo isso, não cobiçar as coisas alheias. A gente vive num mundo que... De inveja, de cobiça. Inveja a todo instante. De inveja e de cobiça, exatamente. Né? Às vezes só de você olhar o que uma outra pessoa tem, né? E não só bens materiais, às vezes é um bem daquela pessoa mesmo, sim, né? uma virtude, uma coisa assim, exatamente,
Aí vem a segunda parte. Arrepender-se dos pecados com firme propósito de emenda. Eu tenho que me arrepender dos pecados. Né? De verdade. De verdade. Eu não quero mais fazer isso. O Padre Paulo tem uma analogia que eu acho maravilhosa. Ele falou, imagina se acontece a desventura, a desgraça de alguém dar um tapa na mãe. Né? E aí ele diz pra mãe assim, olha mãe, eu estou muito arrependido, eu prometo que eu não faço mais isso. Ou ele vai dizer pra mãe assim, olha mãe, eu não garanto muito não, pode ser que futuramente eu ainda bata em você de novo. Não tem sentido. Essa é boa, hein? Então, o arrepender-se é isso. Eu não quero mais cometer esse pecado. Mas e se eu sei que talvez por fraqueza futuramente eu caia nesse pecado? Agora eu estou com a firme decisão de que eu não quero mais pecar. Por quê? Porque ofende a Deus. Porque ofende a Deus. Não é porque alguém me disse que eu não posso fazer. E não é porque ofende ao fulano ou ciclano. Porque ofende a Deus. Então, se eu sei que algo ofende a Deus, a quem eu amo tanto, então é claro que eu não quero mais fazer aquilo. É claro. Né? Claro que eu não quero mais fazer aquilo. Então o arrependimento tá aqui. Claro, tem a contrição perfeita, que é esse arrependimento por amor a Deus. E tem o que chama contrição imperfeita, que é um arrependimento mais no sentido de que eu não quero ir pro inferno, eu sei que isso é errado. Mais egoísta, né? Mas ainda assim é um arrependimento. Tá. É chamado a contrição perfeita e a contrição imperfeita. Mas que se leva pro sacramento da confissão e confessa, tá tudo bem. Está arrependido? Estou. Então tá tudo bem. Depois, confessar os pecados ao sacerdote. Confessar todos os pecados. Mas precisa dar detalhe? Ou você pode confessar os seus pecados de uma forma objetiva, direta? Você não precisa ficar contando historinha. Não precisa contar história. O correto é você falar de forma objetiva o pecado que você cometeu, porém, eu tenho que dizer de fato o que aconteceu, com agravantes ou atenuantes. O que significa isso? O que significa isso? Agravantes são coisas que tornam o pecado mais grave. Né? Então, por exemplo, eu roubei um dinheiro. Tá. Mas eu roubei um dinheiro da minha mãe que era para comprar remédio. Nossa, isso é um super agravante. É um super agravante, entendeu? Eu dei um tapa em alguém, mas eu dei um tapa na minha mãe doente de cama. É muito mais agravante, né? Por exemplo, outra coisa. A pessoa chega e diz assim, eu pequei contra o 6º mandamento. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Atos impuros, pecar. Não pecar contra a castidade. Bom, o 6º mandamento vai desde pensamentos impuros consentidos até um estupro. Né? Então, por exemplo... Uma ação ela é mais grave do que um pensamento. Claro. Então, um pensamento impuro consentido é pecado contra a castidade. Masturbação é pecado contra a castidade, que já é mais grave do que um pensamento. Sim. Um homem, um rapaz e uma moça que mantêm uma relação sexual sem serem casados é um pecado contra a castidade. Só que é muito diferente, por exemplo, dois jovens que são noivos e mantêm uma relação sexual do que um rapaz que vai numa festa e contrata uma garota de programa, uma prostituta, tem uma relação com ela. Né? Um homem que é casado e tem relação sexual com outra mulher. Entra adultério junto. Tá. Então vai agravando a situação. Aí não é só o 6º mandamento. Porque aí tem adultério também. Tá. E assim por diante, até chegar aos extremos de um estupro, uma coisa desse tipo. Então tem que dizer o que é. Para pequei contra a castidade. Como? Tá. Como é que você não sozinho pode falar ou acompanhado? De forma geral. Sozinho ou acompanhado, para começar. Né? E aí depois os desdobramentos, que pode agravar ou atenuar o pecado. E isso ajuda o sacerdote a dar o conselho, exatamente, né? O acompanhamento. E receitar a penitência, né? Exatamente. Tá. Depois, receber a absolvição. O padre tem que recitar a fórmula de absolvição. Tem uma fórmula de absolvição. Que tem um rito, tem um roteirinho. Tem um roteiro, exatamente. O padre não pode desejar que Deus perdoe. Eu desejo que Deus te perdoe. Não, isso todo mundo deseja. Mas o padre tem que dizer em primeira pessoa. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E essa é a fórmula básica que tem que ter. Senão não tem validade o sacramento. Sim. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como no Ou batismo, eu te absolvo, né? Claro que é dos pecados. Eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. E aí o padre dá uma penitência. O que é essa penitência? Vejam bem, a penitência ela não faz parte, não está ligada à validade do sacramento. Tá. A validade do sacramento, o perdão do pecado, se dá na absolvição. O padre absolveu o pecado, está perdoado. Ok. A penitência está ligada às consequências do pecado, que é a nossa pena que nós pagamos no purgatório. Certo. Então, se eu faço a penitência, pela penitência, eu diminuo as penas do purgatório. As minhas penas. As minhas penas. Né? As consequências do pecado. Tá. O que tem, por exemplo, as indulgências, que também, né,
São um modo de atenuar ou acabar com a indulgência plenária, mas sim. é mais difícil de conseguir a indulgência plenária. Então, a penitência não está ligada ao perdão. O pessoal, eu esqueci de fazer penitência, então eu não sou perdoado dos pecados? Está perdoado. Mas as consequências do pecado permanecem. Você vai pagar essa penitência depois no purgatório. Sim. Né, no sofrimento do purgatório. Se morrer em estado de graça, claro, né? Se morrer em estado de graça. Porque uma coisa não quer dizer outra, mas a penitência está ligada a isso. E quais são as penitências mais comuns? Mais comum é você fazer caridade para alguém. Tá. Né, que a palavra de Deus diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. Fazer caridade e fazer orações. Em geral, são orações ou a caridade. Né? Não importa a gravidade do pecado? Quanto mais agravantes ele tem, maior é a penitência? Antigamente tinha, né, uma tabela de penitências. Não necessariamente. Tá. Mas eu geralmente busco fazer uma coisa que tenha ligação com o pecado. Os mais graves, por exemplo. Né? Tá. Dá um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa chega e diz que traiu o cônjuge, né? É claro que eu não vou dizer pra ele, ó, vai lá e conte pra pessoa. Mas eu digo, dê um presente, dê uma demonstração concreta que você ama essa pessoa. Tá. Que você ama seu marido ou sua esposa. Exatamente. Eu roubei alguma coisa. Tem como devolver? Não. Não tem, já faz muitos anos, já gastei. Então você vai comprar uma cesta básica com o seu salário e vai doar pra alguém. Ah, mas vai fazer falta. Mas é pra fazer falta mesmo. Porque quando você roubou, fez falta pra alguém. Então, algumas coisas dá pra tentar fazer ter uma ligação. De forma concreta, concreta. Né? Tá. Mas em geral, uma oração, alguma coisa desse tipo. Bom, o senhor acha que essa listinha é uma boa listinha para? Perfeita, perfeita. Aqui tá um roteiro fácil de entender. Sim. E agora, com a explicação que nós demos de cada ponto, esse aqui é o rito para uma boa confissão. Muito bom. É o itinerário para uma boa confissão. Tá aqui. Perfeitamente. É isso aí. Padre Leonardo, maravilhoso. O Padre Leonardo. Ele fala muito sobre escrúpulos. Sim. Tem um curso sobre isso. Ele tem cursos. Ele é muito bom. Ele muito bom. Ele é um dos grandes padres aí que evangelizam. Sim, ele tá naquele hall, né? Naquele nosso hall dos nossos favoritos. Com certeza. E aí ele coloca nesse manual, aí sim, pessoal, o slide 2, que seria o ato de contrição. Que muitas pessoas não sabem, né? Que não sabe rezar. Qual o problema de trazer uma colinha na hora da confissão? Eu até, muitos momentos, eu não peço que reze na hora da confissão. Porque eu sei que não vão saber, 99,9% não vai saber rezar. Eu vou ficar mais bravo. Vai ficar irritado. E aí, enfim. Então, eu faço porque a pessoa com esse ato de contrição, eles tem dois, tem um mais curtinho. Eu faço geralmente o maior. Você que está expressando o seu arrependimento. Verbalizando, né? Verbalizando o seu arrependimento, né? Dizendo que se arrepende e tal. Então, eu muitas vezes faço o quê? Eu pergunto para a pessoa, você está arrependido de todos os seus pecados? Sim, estou arrependido. Então eu faço. Muitas vezes eu dou como parte da penitência. Reze o ato de contrição, um Pai Nosso e 3 Ave Marias, por exemplo. Então a pessoa vai com calma, vai procurar no celular dela para eu rezo o ato de contrição e mais alguma coisa. Então geralmente eu faço isso. Né? Mas se é num confessionário, por exemplo, você pode ter um papelzinho escrito. É mais fácil. Sim, mas o que está acontecendo com algumas igrejas que tiraram o confessionário, né? A gente vai, às vezes, visitar igrejas mais antigas, fora do país, você vê os confessionários. O confessionário, aquela casinha, né? Aquilo te convida a ir lá, né? Porque, assim, é recluso, você entra, o padre nem tá te vendo, porque existe um pouco disso. A pessoa que vai confessar, ela tem que se humilhar, ela vai falar aquilo que ela fez de errado, né? E às vezes falta mesmo, né? Você, por exemplo, se confessar, às vezes, na frente das outras pessoas estão vendo. Esse momento mais recluso poderia ter, né? Esse espaço mais... Eu acho que hoje não entrou muito na arquitetura das igrejas, né? Pois não tem um espaço para isso, né? Porque você pega ali na igreja de Socorro, vai colocar um confessionário onde? Vai tirar quantos bancos para você colocar um confessionário para que fique de um jeito que as pessoas não escutem o que está sendo falado. Sim. Então é meio difícil hoje em dia, assim. É complicado, mas é uma pena, né? É uma perda muito grande. É uma pena. E outra coisa também, né? Claro, algumas situações hoje em dia os padres têm mais a preferência de estar num ambiente aberto, onde todos estejam vendo, por conta de falsas denúncias. Ah, tá. Então tem entendeu? isso também. Se eu tô lá no presbitério, todo mundo que vai se confessar tá vendo o que eu tô falando com a pessoa, o que eu tô fazendo, se eu toquei na pessoa. Nossa Senhora. Então, entendeu? Caramba, uma jovem se confessar com o padre. Não e sai da salinha pensar. dizendo, o padre tocou em mim.
minha vida acabou. Oh, Senhor. Agora, se lá na frente de todo mundo, ou com uma porta de vidro, ou do modo que as pessoas vejam o que está acontecendo. Então, infelizmente, a gente acaba hoje tendo que se prevenir de algumas formas. Verdade. Né? Tem essa aí, tá um ponto. Mas o confessionário ajuda também, porque você não tem acesso à pessoa, né? Não tem, tá lá separadinho, e é como o senhor disse. Você vai nessas igrejas mais antigas, o ato de contrição está lá. Às vezes em várias línguas, tá? Sim. Por exemplo, você vai num lugar que fala espanhol, tá em espanhol, tá em inglês, né? Sim. Enfim. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Bom, vamos lá para a parte da gente reagir aos posts, porque olha, a gente tá falando bastante. Se deixar. Se deixar, a gente fica até amanhã aqui, padre. Pessoal da produção, vamos colocar na tela o primeiro vídeo, que é o vídeo do padre falando da vidente de Fátima, o Duarte Lara, que ele fala do ataque às famílias. A gente vai assistir o vídeo pro padre Carlos comentar. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. E você, se olhar à sua volta, é isso que está acontecendo. A família nunca foi tão atacada como hoje, no século XXI, como nesses últimos anos da humanidade. São tempos terríveis. O matrimônio e a família estão sob pesado ataque. Porque o demônio sabe que, se conseguir destruir a família, vai conseguir também destruir a sociedade e o mundo. Das famílias dependem os futuros santos que vão trazer o mundo para Deus. Sem famílias santas, não tem religiosos, não tem padres, não tem vocações consagradas, não tem futuro. Mas a boa notícia é: Deus não perde batalhas. Vamos lá. Naquele vídeo ele fala, né, que o último ataque do demônio, né, de Satanás seria as famílias, porque se você destrói as famílias, você destrói a sociedade. Exato. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse ataque às famílias e como as famílias, como a gente está aqui no podcast da família, como a gente pode se proteger? Muito bem. De fato, o padre acertou quando disse isso, né? O último ataque do demônio a última investida é contra a família. Porque a família é a base de tudo. Sim. Né? Família é a base de tudo. Ele fala no vídeo, né? A base da vida religiosa, do sacerdócio. De onde vêm as vocações? De famílias estruturadas, famílias em Deus. Né? Então, se ele destrói a família, ele destrói a base da sociedade. A organização de toda a sociedade tem como base a família. Então é um grande ataque que, na verdade, nós olhamos e vemos até um desespero da parte do demônio, né? Que é o ponto final, né? O ataque final, que de fato, claro, ele já é vencido, já é derrotado, mas de fato, se as famílias não se estruturarem, a nossa sociedade paga um preço muito alto. Sim. E como as famílias podem se precaver de tudo isso? Rezando. Rezando em família, né? Que a família tenha essa consciência da sua vocação. O pai e a mãe de família têm a consciência da vocação, que é preservar pelos valores, ensinar as coisas boas aos seus filhos, né? Não terceirizar isso ao Estado, né? Não terceirizar isso ao Estado, não terceirizar isso às escolas. Quem ensina é pai e mãe. E nós vemos claramente que as famílias que vivem isso de fato são famílias fortes, famílias estruturadas, com os filhos, graças a Deus aí, com a cabecinha no lugar, com tudo direitinho, são grandes profissionais, são homens e mulheres de bem. Incólumes, né? Incólumes a essa influência desse mundo que bate e volta, porque não pega neles. Exatamente. Então, a consciência do pai e da mãe de que a educação dos filhos é uma missão para eles. Uma missão para eles, né? Não, é uma vocação. Um despojar-se de si. Exato. Que quem é egoísta não vive. Não vive. Quem é egoísta não vive. E como a gente tem esse problema na nossa sociedade hoje, Sim. de pessoas egoístas, pais e mães, famílias fechadas à vida, né? É o grande dilema hoje, né? O grande dilema. Se nós pegarmos... Filho dá trabalho, filho custa caro. Exato. Não, e umas coisas assim, né? Ai, mas colocar um filho nesse mundo de hoje, então... Isso, essa é a frase horrorosa, campeã. Né? Horrorosa, né? Claro, não, tempo bom de ter filho era no tempo da guerra, de certo, né? Onde os nossos avós tiveram 14, 15 filhos. Ou na época de... E que Maria? O que dizer, né? Se Maria... Exato. Diz não, né? Exato. Não, vai dar trabalho, né? Olha só, né? A grande bobagem. Quantos santos e quantos papas vieram
como o 10º filho, 11º filho. Imagina se as mães parassem no segundo ou no terceiro. Nossa, as mães de hoje ainda. Entendeu? Então, é claro, a família é importantíssimo, importantíssimo. Muito bom. Olha, o segundo vídeo é um vídeo do Ítalo Marcilli, que o pessoal vai assistir. Vamos lá, todo mundo assistindo aí na tela. É o 99,9% da vida cotidiana, né, entregue de modo generoso, amoroso, etc, é para as pessoas que comem com a gente e para o próprio Deus que fazem essa entrega acontecer. Se isso não tem entrega a Deus, as pessoas acham que a vida de entrega a Deus é aquilo que a gente faz na igreja. A gente vai à igreja, é importante ir à igreja, né, não tô dizendo que não é importante ir à igreja, assim como é importante um carro ir ao posto de gasolina. O carro não existe para ir ao posto de gasolina, concorda? É o contrário. Ele vai ao posto de gasolina receber algo que permita que ele tenha energia pra rodar por aí. Então, assim, é claro que o carro que não vai ao posto de gasolina, ele não anda. A vida entrega a Deus é que você, claro, você vai à igreja, se abastece do melhor modo, vamos entender assim, e o que você conseguiu colher ali, você conseguiu botar no teu celeiro ali, você vai pra fora da igreja, comunicando isso para os demais. Essa é a coisa importante. E aí ele compara o ir à missa a gente abastecer o carro, né? Então é o posto de gasolina. O que o senhor entende aí dessa metáfora que ele faz? Eu achei maravilhoso o vídeo também, e é exatamente isso mesmo que ele faz uma comparação perfeita, que fica fácil de nós entendermos. Eu até comentei na hora que nós estávamos falando da missa. Eu terei uma semana inteira de trabalho, de luta, de sacrifício, de intempéries, de tentações, e qual é o meu alimento? Foi no domingo. Quando eu fui para a Santa Missa, me alimentei da palavra de Deus, me alimentei do corpo e sangue de Jesus, e é o meu combustível para a semana toda. Não dá para acabar o combustível na metade do caminho. Dá, né? Então quanto melhor eu aproveito, né, quanto mais eu encho o tanque, ou seja, eu compreendo melhor o que é a Santa Missa, eu faço de fato uma comunhão, né? Primeiro de tudo, pelo amor de Deus, em estado de graça, não comungue em pecado mortal. Olha aí. Não comungue em pecado mortal. Comungar em pecado mortal é você jogar o corpo de Cristo para a zombaria dos demônios. É gravíssimo isso. Né? Não comungue em pecado mortal. Vá se confessar e depois comungue tranquilamente. Padre, você não acha que nas missas, na hora da comunhão, deveria ter essa ressalva? Não, eu acho que entra naquilo que nós falávamos. Na missa não é lugar de explicar a missa. Entendi. Não dá para ficar falando, olha, quem tá pecado mortal. Quem... Tá. Eu não concordo. Eu sei de lugares que fazem assim, mas eu não concordo muito, não. Porque entra naquela coisa de ficar explicando, isso tem ensinando. Que estar na consciência de cada um tem que saber. No conhecimento de cada um. Esse é o básico do básico. Comungar em pecado mortal. Saber o que é pecado mortal primeiro. Né? Saber o que é pecado mortal. Um pecado contra os 10 mandamentos, ou 5 mandamentos da igreja, que seja consciente, livre e deliberado, é um pecado mortal. Eu sei que é errado roubar. Eu quero roubar. E eu sou livre para roubar. E eu roubo, é um pecado mortal. É um pecado mortal. Isso a gente falou bastante no episódio 27. Falamos. Essa coisa de você saber, querer e ser livre. E ser livre para tomar a decisão de cometer. De cometer aquele pecado. Então, não comungue em pecado mortal. Então, comungue em estado de graça. E aí essa comunhão, de fato, vai fazer um efeito... O efeito de encher o tanque. Sim. Encher o tanque, reabastecer. E aí enche mesmo. E aí você, durante a semana toda, e comungar bem. Né? Às vezes a gente vai na feira da comunhão, quando nós recebemos a Eucaristia, Jesus fica presente em nós por pelo menos 10 minutos. Fisicamente presente em nós. Depois se torna uma presença espiritual. Sim. Quando a matéria se dissolve, vira uma presença espiritual. Mas naqueles 10 minutos, Jesus está realmente presente em mim. Tem gente que volta pro banco, você ajoelha, reza uma Ave Maria, senta, vai pegar o folheto, vai cantar, vai conversar, vai não sei o quê, e acabou. Vai dar tchauzinho para quem tá atrás. Né? E acabou. E perde esse momento. E perde o momento de graça, de estar ali, de fato, alimentando. Jesus está verdadeiramente presente em mim por 10 minutos. Olha só. Padre Paulo tem uma fala interessante, que os santos de sétima morada, eles têm uma união mística com Jesus. Eles estão o tempo todo com essa presença de Cristo ressuscitado nelas. E quando nós comungamos, nós temos por um curto momento essa mesma graça. Então, quando eu comungo, eu tenho a mesma graça que Santa Teresinha tinha quando rezava, que São Francisco de Assis tinha quando contemplava a face de Deus. Né? Naquele momento ali, eu tenho a mesma graça. Sim. Né? E depois, claro, não sou um santo de sétima morada, quando essa presença se torna espiritual, dilui. Mas naquele momento, naqueles 10 minutos,
né? Fazer a minha ação de graças. Sim. Volta pro banco, não é hora de pegar folheto, não é hora de cantar, não é hora... Por isso aí os ministérios também, fazer silêncio na liturgia. Nós perdemos tanto isso, né? Eles querem fazer ação de graças cantando. Sim, Você atrapalha quem quer rezar. E preencher, né? É uma necessidade muito grande de preencher o silêncio, Sim. né? Incomoda, o silêncio incomoda. Parece que as pessoas alguma coisa tá errada. Exato. Se você, o padre termina de purificar, senta um pouquinho, fecha os olhos, alguém já começa a fazer um fundo musical, querer cantar, o padre faz um sinalzinho para fazer silêncio. Calma, meu filho. E a impressão que dá é que tem alguma coisa errada. O povo tá tudo assim olhando. Ué, o padre esqueceu que tem que continuar? Eu escuto as pessoas se mexendo no banco. Cutucando, né? Mas tipo, e aí, o que tá rolando? Será que aconteceu? Não, faz Sim. um momentozinho de silêncio. Pois Aquele momento é para abastecer, como nós vimos no vídeo. Abastecer, encher o tanque, porque a semana toda vai ser muito difícil. E saia, né? E vá... em missão. Em missão. Ide missa est, ide em missão. Ide em missão. Exato. Seja você exemplo, seja você um portador da palavra de Deus, não só falando, mas através das suas ações, da maneira como você trata as pessoas, a sua família, os seus colegas de trabalho. Exatamente, né? Você é um prolongamento da missa que você participou. E aí a árvore se conhece pelos frutos, né? Exatamente. Então, se os frutos são bons, é porque eu, de fato, aproveitei bem. É isso aí. Bom, pessoal da produção, a gente já vai agora direto para os slides com as perguntas, porque eu preciso que o padre responda as perguntas que as pessoas me mandaram. Eu deixei anônimo, não coloquei nomes. Perfeito. Fiz assim, de uma forma que fique geral, porque eu acho que são perguntas que são válidas para qualquer pessoa. Muita gente tem a mesma dúvida, né? A mesma dúvida. Olha lá. Como explicar Deus em 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro que a Trindade é um mistério, né? Uhum. Um dia Santo Agostinho estava andando pela costa de uma praia, tentando entender o mistério da Santíssima Trindade. E aí viu um menininho que pegava uma concha, pegava a água do mar, colocava num buraquinho na areia. E ele olhou aquilo e disse: menino, o que você está fazendo? Não, eu quero colocar toda a água do mar nesse buraquinho. Ele disse: isso é impossível. E o menininho olhou para ele e disse: é mais fácil eu colocar água do mar aqui do que com a sua inteligência compreender a Santíssima Trindade. E ele viu, claro, era um anjo, e era Deus dizendo para ele que ele não ia compreender com a inteligência como é que Deus pode ser 3 em 1 ao mesmo tempo. Mas veja bem, As crianças têm muito essa dúvida, sim, padre. A substância de Deus é única, mas ele se apresenta de 3 formas, como Pai Criador, como Filho Redentor e como Espírito Santificador, sendo um só Deus que se mostra em 3 pessoas. Entendi. Eu acho que é uma forma de explicar, porque assim, essa pergunta veio de uma criança. Ah, ótimo. Basicamente é isso. Não com essas palavras, mas assim, como pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Né? É uma essência divina em 3 pessoas. Ok. Vamos lá para a próxima. Acho que a gente falou essa um pouquinho, né? Quando o padre diz na missa, eis o mistério da fé. O que isso significa? Significa que ali no altar está o corpo e o sangue de Jesus, nas aparências do pão e do vinho, que agora são aparências, né? A gente chama de acidentes, ou seja, aquilo que exteriormente diria que é pão e que é vinho, ele tem gosto de pão, ele tem cheiro de pão, ele tem tato de pão, mas ele não é mais pão. Então isso é um mistério. É o mistério da nossa fé, que ali está o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Sim. Nesse momento, eu geralmente faço um pedido, assim, que já carrego comigo há um tempo, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? Como é importante a gente pedir, né, a ajuda de Deus para aumentar a nossa fé nesse mistério, né? Santo Tomás de Aquino diz que de todos os nossos sentidos, só tem um sentido que nos afirma que ali está Jesus. Porque se eu olho, eu vejo pão. Se eu toco, é pão. Se eu cheiro, é pão. Se eu ponho na boca, tem gosto de pão. Mas a minha audição vai me levar a escutar as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo. Então, é a audição que me garante que ali está Jesus. Porque ele disse que é ele. E ele é a verdade, ele não mente. Então, se ele disse que é ele, mesmo sentindo o gosto de pão, cheiro de pão, vendo pão e tocando pão, eu sei, na minha fé, que é Jesus Cristo que está ali. Ok, muito bom. Próxima pergunta. Quando eu peco várias vezes o mesmo pecado, ele vai se tornando mais grave? Ele vai se tornando um vício. Tá. Um pecado repetido se torna um vício. Certo. Uma virtude, né, um bom ato repetido se torna uma virtude. É o oposto com o pecado. Exato, Então ele vai se tornando um vício.
Mas uma coisa que nós não falamos da confissão, importante. Eu tenho que confessar pelo menos, aproximadamente, quantas vezes eu cometi o pecado. Tá. Então aqui é importante. Para o padre ter uma noção se ele já virou um vício. Exatamente, Tá. Então, quantas vezes eu cometi o pecado? Quando a pessoa se confessa mais vezes, é mais fácil. Então, a pessoa chega e diz, padre, eu menti 3 vezes, eu pequei contra a castidade 2 vezes, eu roubei 1 vez, exemplos aqui aleatórios, né? 1 vez, 3 vezes. Ah, mas faz muitos anos que eu não me confesso. Então eu quero confessar um pecado, então eu digo, padre, eu cometi esse pecado muitas vezes, quase que diariamente. Tá. Por exemplo, eu menti quase que diariamente. Eu fofoquei quase que diariamente durante os últimos 5 anos da minha vida. Então eu tenho que dizer uma forma aproximada da quantidade de vezes que eu cometi aquele pecado. Para ter uma noção de como está essa situação. Ok. Vai se tornando um vício, né? Fica essa dica. Mas se eu cometi o pecado durante a minha vida inteira, ou se eu fiz uma vez um pecado mortal, a confissão apaga os pecados da mesma forma. Uma pessoa no leito de morte. E pecado mortal é pecado mortal. Se eu cometi 10 vezes ou 1 vez, é o pecado mortal. Eu estou afastado da graça de Deus. Estou morto para a caridade de Deus em mim, né? Ok. Mas a misericórdia divina... A misericórdia supera tudo isso. E nos dá o sacramento, da conciliação. Que os nossos irmãos, por exemplo, eu imagino, os evangélicos não têm... Não tem. Né? Não tem. Essa graça. Exatamente. Né? Próxima. Posso confessar? É necessário... Acabamos de falar o número de vezes que pratiquei. Quando foi a última vez que me confessei? Sim. Eu pergunto, há quanto tempo não se confessa? Tá. Eu esqueço, às vezes, de perguntar, mas eu deveria perguntar também o estado de vida da pessoa. O que você é? Ah, é casado, é solteiro, é padre, é freira, é celibatário, porque também vai aumentar ou diminuir a gravidade. Claro. Um homem casado que tem uma relação com outra mulher é adultério. Então, né, para saber também em que sentido é. Um padre que comete um determinado pecado é mais grave do que um leigo que comete um determinado pecado. Sim, porque teoricamente ele tem que ter mais consciência. Um padre que não reza a missa de domingo é muito mais grave do que um leigo que não vai à missa ao domingo. Então, o estado de vida também vai dizer se é atenuante ou agravante o pecado. Então, precisa dizer sim e dizer, ao menos, de forma mais aproximada, quantas vezes cometeu o pecado. Joia. Próxima, acho que tem mais, hein? Tem mais algumas. Qual a diferença entre confissão e direção espiritual? Maravilhoso, maravilhoso. A confissão é um sacramento. Tá. Confissão é um sacramento. Então, o que é o cerne da confissão? Aquela listinha que nós vimos. Eu tenho que fazer o exame de consciência, me arrepender dos pecados, confessar todos os pecados para o padre, não posso dizer metade e deixar metade para trás, que a confissão é inválida, receber a absolvição e fazer a penitência. Isso é um sacramento, é a confissão. A direção espiritual é um momento, uma conversa que vai te ajudar a crescer na fé, a crescer nas virtudes, a entender os seus defeitos, a colocar em práticas que vão te ajudar a viver melhor as virtudes. Descobrir uma vocação, e assim por diante. É uma conversa. Não necessariamente com um padre, pode ser com um religioso, uma religiosa, uma pessoa mais experiente na fé. Então, a direção espiritual é uma conversa. A confissão é um sacramento. A direção espiritual, hoje em dia, pode ser um curso que você faz com um padre online, que você goste. Não é? O Dr. Rafael Brodbeck, ele atende mentorias. Ele chama de direção espiritual. Ele diz, eu não sou diretor espiritual, eu faço mentorias. Eu fiz uma com ele. Me ajudou a organizar o meu dia, me ajudou a organizar momentos de oração, me ajudou muita coisa. Né? Então, uma mentoria. Então, existe uma diferença muito grande entre confissão e direção espiritual. Exatamente. Né? Tem gente que vai para confissão, como o senhor mesmo disse, achando que é direção espiritual. É direção espiritual, e não é. E aí não tem, né? Não tem sentido. A pessoa na direção espiritual, ela pode pedir a confissão, se ela sentir, se for com um padre, um sacerdote? Geralmente são 2 coisas separadas. Tá. São 2 momentos separados. Pode um ser depois do outro, mas são 2 momentos separados. Isso tem que ficar bem distinto, que acabou uma coisa e começou outra. Tá. Ok. Isso é importante. Sem misturar, sim. Exatamente. Tá. Tem mais aí, produção? Eu rezo o terço todos os dias, mas já não vou mais à missa. É suficiente? De modo nenhum. Eu dizia que a Santa Missa é o ato mais elevado que existe da igreja. Eu posso rezar 1 milhão de terços, não equivale a uma Santa Missa. Por quê? Porque o terço é a minha oração. Tá. A missa é Jesus morrendo por nós. O terço sou eu me oferecendo, sou eu fazendo. Um jejum que eu faça, sou eu fazendo uma penitência. E a missa é Jesus dando a vida por nós.
É um ato de Jesus. Então não existe nada no mundo que substitua uma missa. Olha só. Mas o padre rezou uma missa de segunda-feira, ele não fez homilia, foi uma missa mais rápida, não tinha música, era uma missa, a gente chama missa seca, uma missa mais simples, aquela missa 7 da manhã, hora, né? meia hora. E eu rezei um rosário meditado, com música, com momentos de leitura da palavra de Deus. Não valeu mais? Não, a missa vale muito mais. Olha. A missa é mais do que tudo no mundo. E aquelas pessoas que fazem as peregrinações, né? Então assim, eu vou caminhando até a Aparecida. Momentos belíssimos, mas não substitui uma missa. Tá. Porque é o meu sacrifício. Na missa é o sacrifício de Jesus. Entendi. Bom, nada se compara. Nada se compara a uma missa. Nada se equivale Quem somos a uma nós, Santa Missa. Mas né? aquele padre celebra meio assim, o paramento dele nem era tão bonito. Não. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo que eu acho que já tem alguns anos já, que é um vídeo de Natal. Tá. E ele dizia, na mais recôndita capelinha, Eu quando acho o padre que levanta o padre mais simples, levanta aquela hóstia Natal, porque Jesus está conosco. A missa é isso. Sim. A missa é Natal. A missa é Páscoa, porque Jesus está conosco. Todos os outros atos são válidos e são importantes, mas nada no mundo paga uma Santa Missa. Nada equivale a uma Santa Missa. Poxa vida, olha aí, ó. Pra quem acha, né? Às vezes que... Quem tem a graça de ir à missa todos os dias, Sim. vá à missa. Esse é o sonho, né, de todo cristão consciente, é conseguir poder ir à missa todos os dias. É um privilégio. Eu tenho privilégio por ser padre. Tem. Todos os dias eu tenho a minha Santa Missa e é o momento máximo do dia. Do dia, com certeza. Eu acho que acabou, hein, pessoal? Confirma aí pra mim se é isso. Não, tem mais uma. Olha, nossa, tem mais uma, assim, ó, pau! Uma paulada. Em quais circunstâncias o matrimônio é considerado nulo? Boa pergunta. Gente, da onde veio essa pergunta no final do nosso episódio? Quem sabe já é um puxo... Pro próximo, né, padre? Mas assim, então vamos lá. Eu falava do sacramento, né? O sacramento. O que acontece, o que precisa para acontecer o sacramento? Precisa de matéria, forma, ministro e intenção. Nossa, muita coisa. Calma, vou explicar. Para ter o sacramento da Eucaristia, tem que ter pão e vinho. Matéria. Tem que ter a consagração. Tomai todos, comei, esse é meu corpo. Tomai todos, bebei, esse é o cálice do meu sangue. Forma. Tem que ter ministro, tem que ser um padre. E tem que ter intenção. O padre tem que querer rezar a missa. Tá. Claro. Então pode ter missa nula também? É muito difícil, porque se eu pus o paramento e fui pro altar rezar, é porque eu quero. Tá, ok. Né? Mas é muito difícil não ter a intenção. Mas enfim, são os 4 elementos para que tenha um sacramento. Se eu sou padre ordenado, rezo bonitinho, a fórmula da consagração perfeita, tenho a intenção de que seja missa, mas é tapioca e Coca-Cola. Não é missa. Tá. O sacramento não aconteceu. Não aconteceu missa. Mas quem estava de longe nem viu que era tapioca. E não viu que era Coca-Cola no cálice. Não viu. O padre rezou lá e parecia que era o pão e o vinho. Mas o sacramento não aconteceu. Tá. Confissão. Tem que ter o pecado arrependido, a confissão verbalizada dos pecados, a absolvição. Esses são. E o padre, tem que ser padre para dar absolvição. Então, se a pessoa vai confessar e não confessa todos os pecados, aquela confissão é inválida. O padre não sabe, eu dei absolvição, normal, a pessoa foi embora. Mas o sacramento não aconteceu. Não acontece o sacramento. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Matrimônio. Tem que ter o noivo e a noiva. A matéria, né? Tem que ter a intenção. E a intenção de fazer o que a igreja manda fazer. Tem que ter a intenção de que seja por toda a vida. Tem que ter a intenção de receber todos os filhos que Deus mandar e a disposição de educá-los na fé e a intenção da fidelidade. São as 3 perguntas que o padre faz. É de livre e espontânea vontade que estais aqui? Sim. Vai prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometem? Sim. Estais dispostos a receber todos os filhos que Deus mandar e educá-los na fé? Sim. Então, se uma dessas 3 coisas não estão presentes, não aconteceu o sacramento. Mas se não estão presentes no momento do matrimônio... Exato. Tá.
ali no momento. Eu falei que queria, assim, todos os filhos, mas eu já tomo pílula, eu já uso camisinha, eu já não quero ter filho, não, isso é bobagem. Eu falei lá pro padre, porque na hora da cerimônia ele perguntou, claro que eu falei que sim, mas eu nunca quis ter filho. Esse sacramento é inválido. Tá. Então, vejam bem, as pessoas dizem coisas erradas. A igreja anula casamento, a igreja não anula casamento. Um casamento que é válido, ele nunca mais vai ser inválido. A igreja, o que ela faz, ela declara que aquele casamento nunca existiu porque faltou alguns dos elementos necessários para que o sacramento acontecesse. Entendi. É totalmente diferente. A igreja católica anula sacramento. Não, a igreja católica não anula nada. Ela declara nulo. Não é a mesma coisa? Claro que não. São coisas completamente diferentes. Né? Presta atenção nas palavras. Né? Vou dar um exemplo muito, muito concreto. Vamos imaginar que eu aluguei uma casa sua. Você tem uma casa para alugar e eu fui lá e aluguei essa casa, certo? Então nós fizemos um contrato de aluguel por 1 ano. O contrato é válido. Tá válido por 1 ano. Chega 6 meses depois, eu digo, eu não quero mais o aluguel da casa. Eu pago a multa rescisória e nós anulamos o contrato. Perfeito. Anulou o contrato. O contrato valia, agora o contrato não vale mais. Isso é anular o contrato. Agora imagina que eu vou lá e alugo uma casa sua. Só que a casa não é sua. É uma casa de alguém que mora longe e você abriu a casa e tomou conta da casa e alugou para mim. Passa 3 meses pagando aluguel, o dono da casa chega. Ou seja, esse contrato é nulo, ele nunca existiu. Então ele nunca teve validade. Você declara nulo. Declara nulo. Entendi. Então, isso é uma coisa. Anular é outra. Entendi. Então, o casamento ele é declarado nulo. Ou seja, ele foi feito de uma determinada forma que não estava condizente com os requisitos para que ele fosse válido, para fechar um contrato, vamos dizer usar essa linguagem, para que seja um sacramento. Né? E aí tem vários motivos. Pode ser questão do processo. Se um casamento, por exemplo, é feito fora da igreja, do templo, sem autorização do bispo, esse casamento não é válido. Para fazer fora da igreja tem que ter uma autorização do bispo. E muitos acontecem fora da igreja. Fora da igreja. Aqui Dom Pedro autoriza, não tem problema. Mas tem que fazer o pedido. Né? Então, outro motivo, a questão da abertura à vida. Isso é um grande motivo. Outra questão, a questão da fidelidade e da indissolubilidade. Tem gente que casa dizendo assim, não, eu vou casar com ele ou com ela. Se der certo, a gente larga e paciência. Se você casa assim, esse casamento... Pensando assim, esse casamento já não tem validade. Entendi. Então, para declarar um casamento nulo, tem que faltar um elemento que o sacramento não aconteceu. Não, mas ela entrou de noiva, o padre falou as palavras bonitas, fez toda a cerimônia, mas o sacramento não aconteceu. Entendi. E aí a pessoa pode pleitear isso num tribunal eclesiástico. Vai no tribunal eclesiástico. Isso aí é um tema de um outro podcast. Exatamente, né? Aí vai no tribunal eclesiástico, abre um processo. E aí o tribunal declara que aquele casamento não teve elementos necessários para que o sacramento fosse realizado. Olha, que pergunta foi essa, hein? Que pergunta Mas foi é bom essa? esclarecer, né? É bom esclarecer. Ótimo. As pessoas hoje têm dúvida. E acusações bobas, né? Alguns irmãos evangélicos dizem, a igreja católica agora tem divórcio. A igreja católica agora anula casamento. Não, isso não existe. A igreja católica nunca anulou casamento. Ela declara que aquele casamento não existiu. Né? Não existiu. Ok. Olha, padre... Eu espero que não tenha sido a última vez. Eu espero que realmente tenha sido a segunda vez só. Depois em visita por aqui, porque assim sempre a gente vai ter motivos para esclarecer, para falar mais, né, dos sacramentos, dos mandamentos da igreja, por exemplo, né, que as pessoas podem ter dúvida. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa conversa com o padre. Desejar para o padre boa sorte, né? Agora ele está indo para uma outra missão, que é assim que tem que ser, né? O sacerdote aceitar a sua missão, né? E que frutifique, que seja bem-sucedido nas suas obras. E muito obrigada. Muito obrigado por mais esse convite. Obrigado a todos que, através deles, né, que chegou esse convite, pelo pedido de mais uma conversa. Obrigado mesmo pelo convite. Eu estou indo para Franca. Vou estar por lá, trabalhando, se Deus quiser. Recomendo as orações de todos para que dê tudo certo. Vamos rezar pelo padre. Mas quem sabe, sim, teremos aí um terceiro episódio. Exato, mais outra uma conversa rodada, hein, de perguntas e respostas. Mas eu agradeço a todos que assistiram, que recomendaram e que pediram. Estamos aí para evangelizar, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Um beijo grande e até o próximo Reunião de Pais. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita.
Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code no nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.